Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate de bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. A de hoje é o turno duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda com a participação de dois integrantes do canal. Diferente dos outros quadros, eles têm uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar nossos 2 centavos de opinião sobre temas do hobby, ajudando quem nos escuta a descobrir alguma coisa nova, ampliar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Douglas para a gente debater algumas questões um pouquinho difíceis desse hobby que a gente ama tanto. E aí, Douglas? Fala pessoal, beleza? Então hoje o assunto é papo sério, né? A gente vai falar um pouquinho aí dos BOs que a gente enfrenta no hobby. E tem bastante coisa pra gente debater hoje. Exatamente, a gente ama board game, afinal estamos aqui fazendo um canal sobre isso. Abrir a caixa, sentir o cheiro do punchboard, montar a mesa, ter aquele momento com as pessoas que a gente gosta, fritar o cérebro, mas nem tudo são mipos de flores, porque no meio da diversão tem boleto, tem mofo, tem jogatina que é desmarcada em cima da hora. Então hoje a gente resolveu fazer o que todo board gamer adora, reclamar com propriedade. Então vem nesse episódio que a gente vai falar um pouquinho dessas dores e delícias desse hobby que a gente é apaixonado. E para começar, a gente fechou aí em alguns blocos, teremos 7 blocos e cada um deles com alguns temas, alguns tópicos ali que a gente entendeu que são as principais dificuldades que a gente encontra nesse mundo do board game. A gente vai abrir esses blocos falando de algo que é bem conhecido para as pessoas, a questão do preço, porque assim, ainda bem que eu nasci herdeiro ou não. A gente sabe que o preço dos jogos são elevados, ainda que tenham opções acessíveis, quando você começa a acessar esse mundo, quer cada vez entrar, conhecer coisas novas e jogar jogos diferentes, e nem sempre isso é possível. Então, Douglas, o que você pensa aí pra gente abrir nosso debate de preços elevados? Eu penso que os preços são elevados. Acabou a próxima fala. Não, mas a gente tem várias histórias, né, sobre dificuldade para comprar um jogo ou outro, principalmente quando o jogo vem de lançamento, aquele jogo que já tá hypado, já todo mundo tá querendo, e aí a gente vai ter que, infelizmente, desembolsar uma grana um pouquinho maior, usar o famoso me dê sua força crédito, parcelar em 10 vezes sem juros. São as opções que a gente tem para driblar um pouquinho os preços aí, algumas vezes bem inflacionados. Lógico que tem uma série de pontos que levam o preço de um board game a custar o que custa. A gente não tem aqui o conhecimento profundo do mercado e nossa ideia não é falar, vale isso, não vale isso, é justo, não é, devia custar isso. Não é esse o tom de discussão, porque a gente não tem embasamento para fazer isso. A ideia aqui é falar do lado do consumidor, que é o que a gente tem aqui. Então, tem jogos que são lançamentos, como o Douglas falou, tem o mercado às vezes inflacionado de usados também, tem aquele desejo de um jogo que às vezes não chegou no Brasil ou que saiu, né, está out of print, está sem impressão e acaba virando um sonho de consumo. Então o preço elevado, ele é algo que pega bastante. Lógico, como eu falei no começo, você pode passar a vida inteira só com joguinhos mais baratos e você vai ter qualidade e quantidade suficiente para se divertir muito. Mas é muito difícil que quando a gente entra no hobby, a gente queira ficar só restrito a isso. Não sei você, Douglas, mas eu acho bem inviável que a pessoa entre no hobby e ela queira ficar só com esses jogos, não que ela não vai querer jogar também os jogos menores, mas normalmente você vai conhecendo um outro, puxa um outro, aí se você realmente mergulha de cabeça no hobby, você vai ver um canal, esse canal traz ali alguma coisa legal que você quer conhecer. Lógico, tem formas de conhecer também, que a gente vai falar um pouquinho, mas muitas vezes é um hobby que você quer ter na sua casa, com as pessoas ali próximas, com amigos, que você quer ter efetivamente aquele jogo, concorda? Concordo com você, inclusive quando eu entrei no hobby, eu comecei com jogos, acho que todo mundo começa com os jogos mais baratinhos ali. Aí eu fui vendo uns jogos assim que tinham umas mecânicas parecidas com que já tava me interessando. Só que eu via tipo uns preços e eu falava, eu nunca vou comprar um jogo desse, né? Eu nunca vou pagar R$500 no jogo. Quantas vezes eu já disse isso? E quantos jogos eu já comprei de R$500? Então, acho que a gente começa nessa ilusão, acho que não sei se todo mundo, mas eu pelo menos comigo foi assim, de olhar uns jogos mais caros e pensar, não, acho que eu não vou chegar nesse ponto aqui não, acho até um absurdo existir um jogo por esse preço. E depois você vai entendendo que esse é o mercado mesmo, e como você disse, né, algumas coisas vão agregando mais valor aos jogos, como componentes, isso deixa o jogo mais caro realmente, ou como você disse também, né, o jogo não tem no mercado mais. Todo mundo acho que já passou por essa questão de achar caro demais, falar que nunca vai comprar e daqui a pouco tá com o jogo na prateleira. Começa a normalizar também os valores e isso
se é correto, se não é, acho que realmente vai do individual de cada pessoa. Ela sabe o seu próprio orçamento também, e eu não sou o tipo de pessoa que compra, por exemplo, um jogo por mês. Adoraria, mas não sou o tipo de pessoa que tem a possibilidade de comprar um jogo por mês. Mas a gente vai normalizando. Então, antes é o que você falou, poxa, um jogo de R$500 parece um negócio meio absurdo. Aí daqui a pouco um jogo sai por R$500 e você fala, caramba, né, até que saiu num preço bom. E isso não é exatamente um preço bom, a gente tá falando de um hobby, de papel, de plástico, só que a gente acompanha os lançamentos e aí realmente tá cada vez mais comum você ver jogo chegando por 800, 900, mais de R$1.000. Então quando um jogo, às vezes, que você tá de olho, ele tem uma quantidade de componentes razoável ali, ele sai por, sei lá, 500, 600, aí você pensa, poxa, achei que ia vir mais caro, e isso acaba gerando, às vezes, até um pouquinho de gasto impulsivo. Já teve gasto impulsivo, Dom? Ah, você sabe bem que já, né? Já tive alguns. Não, acho que um ou outro só, eu lembro recente, foi o Hegemony, inclusive. A gente tava doido pra jogar, e aí falei, quer saber? Vou parcelar no cartão de crédito aqui, e é isso mesmo. Consegui comprar até com preço assim, razoável. Comprei o jogo por 750. O pessoal tava pedindo até, fechando leilão em R$1.000, R$900. Então eu fiquei feliz com o preço que eu paguei. Contar pra alguém que não é do hobby, falar, esse jogo aqui... inclusive tem uma história, a mãe do Jonathan veio aqui e tava olhando a nossa coleção, olhando a coleção dele na prateleira e tal. E eu brinquei, né? Falei, olha aquela caixa grande ali. Quanto você acha que foi? E ela falou, acho que R$100 era uma Granja Deluxe. Eu só brinquei e falei, um pouco mais. É isso, mas... Assim, eu já vou puxar um outro assunto aqui. A gente falou um pouquinho do OP, do jogo que não tem mais no mercado. Tem um exemplo também meu que eu quase comprei, inclusive, na Impulsão, que foi o The Thing, que a gente jogou, gostei bastante. Só que o pessoal tava pedindo um absurdo pelo jogo. Eu lembro quando ele tava nas lojas ainda, ele chegou a ser vendido por menos de R$300. E, de repente, uma loucura coletiva ali, o jogo chegou a R$900, o pessoal tava pagando. Eu falei, não, essa loucura aqui eu não vou fazer, não. Então, eu tenho exemplos de loucuras que eu fiz, mas tenho um exemplo também de uma coisa que eu falei, não, isso aqui já ultrapassou o limite também. Às vezes vem aquela ansiedade de... Eu sou bem colecionista, já falei em alguns episódios que eu sou colecionista, não só de jogo base, mas muito de expansão também. Então, às vezes vem aquela questão de acumular e nem sempre conseguir jogar. Eu comentei, acho que no último episódio que eu tava falando lá com o Arthur, não vou me recordar se foi exatamente nesse, que eu tenho o Alquimistas aqui, que é um jogo que eu gosto. Joguei, sei lá, tô com ele há uns 3 anos, joguei 3, 4 vezes, então super pouco, e eu comprei junto com a expansão já. Tinha necessidade? Não tinha necessidade, mas eu peguei com a expansão, eu gosto de expansão, achei que veria mais mesa e tal, e aí 3 anos a expansão nem viu mesa ainda, então tem uma série de jogos que eu tenho aqui, muitas vezes os mesmos jogos acabam indo pra mesa, por uma questão de gostar do jogo, ou às vezes até a facilidade de já conhecer a regra, não ter que necessariamente parar pra ver a regra, ou explicar a regra aqui pra minha esposa, né, que a gente joga bastante junto e nem sempre tem a disposição ali depois de um dia de trabalho pra aprender um jogo novo, mas normalmente tem pra gente jogar um joguinho. Realmente os mesmos jogos acabam indo pra mesa, então tem muito jogo que eu tenho na coleção que às vezes rodou 1, 2, e tem a famosa estante da vergonha, aqueles jogos que não viram mesa. Eu tenho um jogo que já completou 1 ano e 4 meses sem ver mesa, e eu não me orgulho disso, eu não sou aquela pessoa que gosta de ter o jogo parado e acho isso legal, só que realmente tiveram jogos que eu não consegui ainda levar pra mesa. Acho que eu tô com uns 7, 8 na estante da vergonha e uns 2 já estão com mais de 1 ano, e realmente eu meio que combinei comigo mesmo, não, parei, não vou comprar mais nada até esses jogos irem pra mesa. Aí veio a pré-venda do Age of Innovation, né, do Terra Mystica Age of Innovation, e eu comprei. Então, em breve, se eu não acelerar as coisas aí, eu terei mais um na estante da vergonha. Então, realmente, não sei se você tem isso, Douglas, você é menos colecionista do que eu, mas essa questão da ansiedade, desse acúmulo, de às vezes nem jogar o jogo, como é que você lida com isso? Eu tenho um pouco disso, menos do que você, inclusive tenho a estante da vergonha aqui também. Acho que tem 3 jogos só, um deles eu lembro que é o Forte. Eu comprei numa bela promoção. Eu falei, porra, R$80 no Forte? Nossa, tá valendo muito. É um jogo que a gente já conhecia, tinha gostado. Comprei, já tem mais de 1 ano, o jogo ainda não foi pra mesa também. Tem um outro jogo aqui que tá muito tempo parado, o jogo que ainda não viu mesa. Mas você perguntou pra mim aí das loucuras. Você vai contar do Pursuit of Happiness pro pessoal saber também ou não? Não foi loucura. Esse, assim... Pursuit of Happiness é um jogo que eu já citei algumas vezes no podcast, que eu gosto muito. Eu comprei a Big Box, foi um valor
alto, bem alto, mais alto que eu já paguei em qualquer jogo, mas foi uma loucura planejada, assim, porque eu comprei ele, depois eu saí vendendo outros jogos pra repor e eu consegui repor o valor. A loucura foi que eu comprei ele, sei lá, acho que foi dia 4 ou 5 do mês e eu tinha até o dia 30 pra conseguir vender os jogos, senão eu teria um problema aí de cartão de crédito. Mas eu tinha confiança que eu ia conseguir vender todos os jogos, eu tinha um mês aí pra vender uma quantidade razoável de jogos ali pra suprir. Aí eu vendi toda a minha coleção do Vilenials, vendi o próprio Pursuit que eu tinha já, o jogo base com 2 expansões, e aí eu peguei o Big Box que é mais completa, e vendi o Dice City também nessa época, né? Então foram 3 lotes de jogos ali, o Dice City com expansões, o Vilenials com expansões, e o Pursuit of Happiness também, a versão normal com expansões, que eu saí correndo ali pra vender, que de repente eu tivesse algum problema mais no final do mês. Mas não foi bem uma loucura, foi só um planejamento confiante, por assim dizer. Mas deu certo. Consegui vender a tempo, recuperei o valor inteiro da Big Box, ela está aqui me fazendo muito feliz. Então faz parte também essas loucuras controladas. Até a gente vai falar um pouquinho de como lidar com essa questão também, né? A gente vai fechar cada bloco, porque a gente tá falando um pouco dos problemas, né? Mas a ideia é tentar trazer um pouco de, lógico, na nossa percepção, um pouco de luz sobre como lidar com esses problemas. Mas já deixo que, lógico, a gente quer o jogo, a gente busca ali ter as coisas, ter os jogos do hype, os jogos novos, a gente também fala um pouquinho sobre isso, mas é ideal você não se prejudicar por isso. Então cuidado com essas questões que às vezes a editora faz, né? Então, últimas unidades, faz parte de promoção. Lógico que a gente sabe que tem uma série de táticas do marketing para que a gente tenha mais desejo de compra, mas é importante você pesquisar sobre o jogo, você se planejar, você realmente entender se aquilo cabe no seu orçamento nesse momento. Vou ficar sem esse jogo aqui, ele vai acabar, depois vai subir o preço. Faz parte, gente. Ninguém vai morrer porque não tem um jogo de tabuleiro. Lógico que às vezes é mais fácil falar do que fazer, eu mesmo sinto muito isso. Puxa, o jogo vai sair, eu queria tanto, é um jogo que eu tô esperando, de repente nesse momento eu não tenho esse valor pra adquirir, então sei lá, vende outros jogos, né? Tenta fazer de uma forma um pouquinho mais saudável. Mas já falamos sobre isso, só antes de trazer esse ponto, um último tópico aqui desse nosso primeiro bloco, Douglas, é falar um pouquinho sobre essa pressão de adquirir os jogos do hype. O que é o hype? É um termo que se usa pra falar aquele jogo que está sendo muito falado, o jogo da moda, o jogo mais novo, o jogo que realmente as pessoas estão falando mais nos canais, e até comparação de coleção. Você chega a fazer isso? Pouco só, acho que o nosso grupo tem alguns jogos ali que casam bem no grupo, né? Quando a gente sente falta de um jogo a mais ali pra jogar, talvez a gente fale um pouco disso mais pra frente, fica nessa coisa, sei lá, Davi tá com um jogo tão legal ali de treta, o Paulo tá com um jogo tão legal de controle de área, queria ter um jogo assim também, competiçãozinha ali. Então, um pouco disso só. Eu acho que eu não tenho muito o comparativo de coleção de um com o outro, não. E aí, com relação ao hype, eu tô começando a ficar com um pouco disso, assim, principalmente por 2 exemplos que a gente passou recentemente. Um do Hegemony, que eu contei, né, que lembra quando o jogo saiu, você tinha comentado sobre o jogo, eu não conhecia. Inclusive, já vou deixar adiantado aqui, que eu sou uma pessoa que não pesquisa tanto sobre o hobby, assim, principalmente jogos que estão lá fora fazendo muito sucesso, o pessoal tá aguardando aqui. Às vezes me surpreende quando o jogo vem, tem toda aquela empolgação, eu falo, nem conheci o jogo. Que eu realmente não pesquiso tanto, assim, sobre o hobby como é o mercado lá fora. E aí o Hegemony veio, e aí eu falei, parece legal e tal, proposta interessante do jogo, bem diferente ali. Pensei em comprar e deixei quieto. Aí o jogo se esgotou, e aí acabei pagando um valor um pouco maior do que quando ele foi lançado. Tive isso com o Flamecraft também, que é um jogo que eu já comentei aqui também, que eu gosto bastante. E saiu a versão Deluxe, quando ele veio pro Brasil. Pensei em comprar, mas também falei, depois eu vejo isso, o jogo esgotou, acabei pagando um valor um pouco mais caro do que quando ele estava no mercado ainda. E aí comecei a pensar isso, eu falei, tem alguns jogos que estão na minha lista, que quando chegarem, acho que eu já vou aproveitar e pegar, para não correr o risco, do jogo se esgotar e eu acabar tendo que pagar um pouco mais caro depois, desde que eu esteja com uma condição financeira favorável para isso também. Eu tenho bastante isso, eu pesquiso bastante jogos que estão lá fora, até porque o meu gosto pelo hobby é de jogos mais pesados, então normalmente eles são lançados lá fora antes de ser lançados aqui, às vezes coisa de 2, 3 anos até, e tem jogos que não chegam aqui, então
Realmente é difícil ficar fora desse universo do que saiu em outros locais. E eu tenho muito dessa. Não é comparativo de coleção exatamente, mas às vezes eu vejo alguém que tem uma coleção com muitos jogos que eu quero, jogos pesadões, eu fico, poxa, eu queria tanto ter essa prateleira cheia de jogos pesadões bonitos. Então, tem alguns canais que fazem avaliando a coleção dos outros jogadores, né? Acho bem legal, tem aquele Board Game Play, que é um canal que faz isso, acho bem legal esses episódios deles. Aí você acaba às vezes vendo as estantes, vendo. Às vezes você vai, sei lá, trocar jogo com alguém, se dá uma batidinha na coleção. Então realmente eu fico um pouco nessa de comparativo de coleção, não exatamente de, poxa vida, não tenho bons jogos, porque realmente eu tenho mais jogos do que eu preciso, mais jogos do que eu precisaria comprar nesse momento, com certeza. Como eu falei, tem jogos que não viram mesa, tenho ótimos jogos pesados aqui, inclusive, jogos que dão uma excelente experiência, que com certeza estão longe de serem esgotados. Mas essa sensação de, às vezes, encontrar um jogo que parece que vai agregar uma coisa muito diferente na mecânica, que vai trazer algo diferente para minha coleção, é bem presente, e é isso que eu venho até focando bastante ultimamente. Assim, eu não venho procurando agregar jogos na coleção de compra. Aliás, não vou mais comprar esse ano, mentira. Mas sei lá, não vou mais comprar esse mês, pelo menos. A gente tá gravando no comecinho de maio. Esse mês, a não ser que saia a expansão do Banquete Odin. Deixa pra lá, não vou fazer promessa. É melhor parar com as promessas por aí. Não vou fazer promessa. Mas, de qualquer forma, eu venho procurando agregar apenas jogos que eu entendo que vão trazer algo que a minha coleção não tem ainda. Então, assim, eu tô com muito jogo de alocação de trabalhador, a não ser que realmente ele tenha uma coisa muito diferenciada, eu não vou comprar. Então, eu vou procurando jogos que trazem algo diferente. Então, Age of Innovation, por exemplo, é um jogo que eu já tinha na minha lista fazia um tempo. Falei que eu comprei na pré-venda, tô aguardando ser entregue, porque eu gosto muito do Terra Mística, eu e minha esposa gostamos bastante. As pessoas falam que não é a melhor contagem, realmente não é tão legal quanto, mas a gente jogava bastante. E aí, quando eu saí o Age of Innovation, dei uma olhadinha, eu vi que ele até parece funcionar melhor com 2 ali, gostei das alterações que tiveram. Vendi, né, o Terra Mística, passei na verdade numa troca pra frente, já me preparando pra quando viesse o Age of Innovation, porque eu entendo que ele supre um espaço ali na minha coleção que o Terra Mística supri, que agora eu me preparei para que ele não tivesse mais. Então é isso que eu venho buscando fazer, realmente encontrar jogos, experiências que eu já não tenho na minha coleção. E daqui a um tempo eu preciso realmente pegar esses jogos que não foram jogados ainda, pegar jogos que foram pouco jogados, dar uma limpa aí no que vai ficar, o que não vai ficar, e fazer algumas vendas para trocar algumas experiências também, algo que eu gosto bastante de fazer. E aí já até abro esse ponto falando uma pergunta final aqui desse bloco, Douglas. Como manter o hobby de uma forma mais consciente, né? Então falei um pouquinho dessa possibilidade de trocas, o que mais você encontra? Cara, a gente tem a opção de leilões na Ludopédia, a gente tem os grupos de WhatsApp aí, que o pessoal faz anúncios com jogos usados até com preços mais razoáveis. Você citou trocas, né? E é isso, procurar pessoas que têm um jogo que você tem na sua coleção e a pessoa tem interesse, oferecer ali, se não for como valor completo, uma parte do valor para poder abater o jogo, mas utilizar a comunidade como uma forma de circular os jogos dentro da própria comunidade, dentro do mercado. Tem gente que tem bastante receio de compra de usado quando está entrando no hobby, né? As pessoas não conhecem, não é uma prática tão comum em outros universos, às vezes você comprar coisas usadas, mas nos hobbies no geral, e especificamente falando do board game, é bem comum, as pessoas cuidam muito, então às vezes você vai comprar um jogo usado, ele tá melhor do que um novo, tá bem cuidadinho, tem sleeve, etc, então não é uma prática incomum e, lógico, você às vezes pode ter problema, já tive problema de trocar ou de comprar e faltar alguma peça, vir com mofo, isso pode acontecer, tá, gente? Não são coisas impossíveis ali que você encontre. Mas eu entendo que é um ótimo caminho realmente essa troca, a venda dos seus jogos usados, a compra de jogos usados também, seja via Ludopédia, seja canais de Facebook, canais do WhatsApp ou mesmo do Discord, tem uma série de grupos dedicados para isso. E eu também ainda acho que compra de jogos novos é legal, eventualmente, assim, boa parte da minha coleção veio de usados, mas às vezes eu gosto de pegar um jogo novo, é uma sensação diferente, tem aquele cheiro de jogo novo, tem uma sensação diferenciada ali de você pegar um jogo novo, mas não é única, e quando for com um jogo novo realmente tem que ser uma coisa com consciência e, assim, sempre tem que ser com consciência, porque às vezes o usado vai passar o valor de um jogo novo, mas você tem que pensar se vale a pena mesmo e pesquisar. Eu acho que pesquisar o jogo para que você evite arrependimentos. O que eu penso é o seguinte, quando você compra um jogo, ele não é alguma coisa que você vai necessariamente perder tanto dinheiro. Eu estava falando com um amigo meu que estava querendo comprar um jogo recentemente, e aí ele, não sei se eu compro, não sei se eu não compro,
compro. Falei, olha, o que pode acontecer é você jogar ele e não gostar e depois repassar por uns R$50 a menos. Pô, R$50 é dinheiro. Mas pensa como se fosse, sei lá, um empréstimo, como se você tivesse alugado ele ali temporariamente, viveu aquela experiência e depois passa pra frente. Isso quando você não passa com um valor maior, né? Mas aí realmente tem uma inflação que às vezes acontece no hobby de jogos que vêm, de repente some e quando o pessoal vê tá cobrando um absurdo. Inclusive você falou do leilão, Douglas, tem que tomar um cuidado, porque o leilão é um jogo por si só. Às vezes a galera perde a mão e entra naquela de quero ganhar o leilão e quando vê tá pagando mais do que o jogo vale. Não sei se você já teve alguma neura dessas. Comigo não aconteceu ainda. Eu tenho seguido uma dica que você me deu que eu achei bem legal, que é dar um lance de reserva na Ludopad, se possível, o valor que eu acho que é o máximo que eu quero pagar naquele jogo. Então, por exemplo, eu quero pagar no máximo R$400, eu dou um lance de reserva de 400 e esqueço. Se fechar por menos, beleza. Se passar, aí também já não vou olhar porque ultrapassou meu teto. Mas uma coisa que eu tenho feito também é vender alguns jogos para deixar aquele dinheiro de reserva, tipo, vai me trazer uma receita que eu vou usar para outros jogos. Então tem um dinheirinho ali reservado para quando chegar um jogo que eu tô de olho, ou quando aparecer uma promoção bacana, eu pegar um jogo, mas dando muita preferência mais agora para jogos que estão na minha lista também, né? Você comentou que a gente às vezes vai conhecer um jogo através de um vídeo, da pessoa comentando no grupo mesmo, alguém fala muito bem de jogo, eu vou pesquisar e tal, mas eu tô evitando correr riscos ultimamente, assim, tô mais focado nos jogos que estão na minha lista mesmo, comprando menos jogos que eu não conheço. A gente costuma errar menos depois de um certo tempo, mas às vezes se decepciona assim com um jogo ou outro que você estava empolgado e o jogo acabou não trazendo toda aquela experiência que você esperava. Se fosse a questão da lista, eu gosto muito de troca, às vezes que eu não tenho tanta informação do jogo, e aí eu, sei lá, dou uma batida geral no jogo e acabo pegando, e às vezes é uma surpresa boa, às vezes não é uma surpresa boa. Já descobri jogos que eu gostei bastante, o Wallet City, que eu citei em um outro episódio, o Coimbra, que é um jogo que eu sei que tem muita gente que nem curte tanto, mas aqui em casa ele fez bastante sucesso, entre outros. Tem muito jogo que veio sem eu ter tanta informação dele e foram gratas surpresas. Então eu curto meio que esse Kinder Ovo de adulto, que eu acho bem legal, assim, de você ter uma surpresa ali com o jogo, mas surpresas meio controladas, né? Não vou ter um gasto absurdo num jogo se eu não tiver bastante informação. E o que eu venho fazendo também ultimamente é meio que testar minha própria lista. Então, eu tenho uma lista de desejos razoavelmente grande, acho que deve ter uns 150, 160 jogos por lá. Eu costumo olhar, bom, vi o jogo à venda, e muitos dos jogos que eu tenho interesse, como eu falei, são jogos pesados, jogos mais caros, ou expansões às vezes, de um jogo, e às vezes ele não tem no Brasil à venda, ou não tem lugar nenhum à venda, e aí, às vezes ele aparece como uma oportunidade. Aconteceu, por exemplo, hoje, inclusive, eu tava dando uma olhadinha e aí, pá, pipocou. Não sei se eu deveria deixar ativado, mas eu deixo quando alguma coisa que eu quero na Ludopédia aparece, ele dá aquela notificação pra mim, né? Que é só puxar mais desejos de compra, mas tudo bem. E aí apareceu a expansão do Coimbra, que é um jogo, como eu falei, que a gente gosta bastante, eu e minha esposa aqui, a gente joga bastante. E aí eu fui fazer a prova da minha lista. Então, sempre antes de comprar um jogo, eu faço essa prova. Eu já vi, ele tá na minha lista, às vezes eu coloquei sem tanta informação pra poder ver depois, ou às vezes eu já vi, revi e mantive na lista. Mas antes de comprar, eu vou ver de novo uma gameplay, um review, e aí eu vou pensar, poxa, será que realmente vai fazer sentido nesse momento? Porque às vezes eu coloquei na lista e faz um tempo, e aí eu olhei a expansão do Coimbra e falei, não, acho que ela não vai agregar a experiência do que eu já tenho com o jogo base. Aí eu tirei da minha lista e nem fui dar uma olhadinha aí nessa venda. Com certeza tem pessoas que vão gostar, é uma expansão que é raríssima de achar, então sorte pra quem comprou, se já comprou, né? Quando sair esse episódio, imagino que já vai ter sido vendida, mas pra mim, nesse momento, ela já não fazia mais sentido. Não tava valor absurdo, tava na faixa de R$150, mas por tipo 4 dados e 4 peças de madeira é um valor alto, ainda que não tenha no Brasil, e não passou nessa prova minha final. Então a mesma coisa eu fiz com o Age of Innovation, né? Passado pra frente o Terra Mística, e aí eu falei, bom, saiu a pré-venda, vou comprar ou não vou? Olhei a gameplay, olhei a review, falei, não, realmente ele vai trazer algo que é uma experiência que eu tô querendo. Então eu costumo fazer essa prova final antes da compra, não apenas colocar na lista e aí quando aparecer comprar naquele impulso. E por fim, acho que vale sempre a pessoa que tiver possibilidade, eu sei que não é em todo local que existe, mas ir no local de jogos, tentar testar o jogo, ou jogar via Tabletopia, jogar online, BGA, né, o Board Game Arena, o Tabletop Simulator, tentar encontrar formas de conhecer o jogo, se não ver um gameplay, quanto mais informação você tem, principalmente para quem tá entrando no hobby, como você falou, a gente que já tá há bastante tempo aí fazendo isso, a gente meio que bater o olho no jogo, a gente tem uma noção se ele vai funcionar ou não que seja 100%
100% à prova de erros, mas normalmente, e a pessoa que é nova num hobby, ela precisa realmente de mais informações aí para tomar as decisões dela e não se arrepender depois, porque de qualquer forma são valores bem significativos ali que o jogo custa normalmente. Formar grupo é uma dificuldade que muita gente fala que tem, encontrar pessoas para jogar, de encontrar disposição ali nas pessoas que estão em volta dela para esse caminho do hobby ali, efetivamente. Aqui estamos entre amigos, então a gente tem o nosso grupo, de sexta-feira, a gente joga toda sexta-feira, a gente tem também a possibilidade de jogar, né? No grupo estou eu, o Jonathan, o Douglas, outro amigo nosso que é o Paulo, a gente joga também com o Arthur bastante, com outros amigos que a gente tem, eu jogo muito com a minha esposa, então nesse momento eu tenho bastante sorte de estar com isso coberto, mas nem sempre foi assim, eu já tive bastante dificuldade ali para encontrar pessoas para jogar. Fala um pouquinho aí, Douglas, como é que é isso para você? Você tá no hobby há menos tempo, como é que foi essa entrada? Eu concordo com você que realmente existe uma dificuldade para encontrar pessoas, mas eu percebo muito mais na fala das pessoas do que na minha vivência. Eu acabei dando essa sorte de entrar no hobby, comecei jogando com a minha esposa, mas foi rápido e a gente formou um laço rápido, inclusive. A gente tem muitas coisas parecidas ali, muitas coisas em comum, e a gente entrosou muito rápido, formou esse grupo, começou num grupo muito maior, né, que inclusive surgiu de um comentário no Facebook, de um outro colega nosso, e aí a gente fez um primeiro encontro ali, com uma quantidade reduzida de pessoas ali, porque não foi todo mundo, né? Aí a gente foi fazendo aquela coisa, tipo assim, não, já vamos sair daqui com o próximo encontro marcado. E a gente fez isso, um mês depois de se reunir de novo, já tinha mais gente, e o grupo no WhatsApp foi aumentando, e a gente conseguiu depois reduzir para o nosso grupinho ali, né, para nossa panelinha, por assim dizer. Como eu disse, né, mais uma vez, foi muito fácil para mim, assim, dei essa sorte mesmo de não passar pelo perrengue de ter jogo, querer jogar e não ter gente para jogar comigo. Para você comentou algumas vezes, né, foi um pouquinho mais difícil. Para quem tá ouvindo a gente tem essa dificuldade de encontrar grupos, saiba que tem uma representação aqui. A gente tem de um lado o Douglas, que é o prefeito da cidade, popular pra caramba, então muito dificilmente ele não teria grupo para fazer qualquer coisa realmente. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, assim, em termos de vida profissional ali, eu consigo tranquilamente, sei lá, falar para 200 pessoas no auditório com tranquilidade, até porque faz parte do meu universo profissional. Mas para um tato mais próximo em nível pessoal, então para achar amigos ali de jogo, uma coisa mais fixa, foi bem difícil. Nesse grupo que você falou, realmente foi muito importante para mim, ele mudou bastante essa questão que eu tinha com o grupo dentro do hobby. Eu já jogo tabuleiro, sei lá, faz quase 20 anos aí. Assim, jogava bastante com o primo da minha esposa, que também é meu amigo. A gente jogava, mas a frequência, né, por questão de agenda, não era tanto quanto eu gostaria. Minha esposa não gostava de jogar até um tempo. A gente conseguiu descobrir esse hobby em conjunto. Aí ela entrou para esse hobby que eu já tinha na pandemia. Mas encontrar esse grupo depois também, como você falou, os casais, a gente começou jogando. Depois a gente fez ali o nosso grupo também de jogar joguinhos de treta na sexta-feira. E aí conhecendo outras pessoas. Então isso mudou muito de uns anos para cá. Mas para mim sempre teve uma certa dificuldade. A pessoa que de repente está ouvindo fala, poxa, eu tenho dificuldade de achar um grupo, não encontra-se sozinha, tem muita gente que tem isso, e tem até uma questão às vezes da falta de interesse de amigos e familiares, e por muitas vezes eu fiquei batendo meio que nessa tecla, né? Eu ficava levando aquela pessoa que leva o joguinho embaixo do braço num churrasco, e beleza, o pessoal se divertia e tal, mas né, era um parizinho, e aí não evoluía, não tinha interesse às vezes em jogar tanto quanto eu queria, às vezes o jogo ficava encostado o churrasco inteiro, e eu tinha aquela vontade de jogar, era às vezes até o chato do jogo, né? Chegou o Davi com o jogo ali. E é isso, assim, quando você às vezes não tem esse grupo, você meio que quer empurrar para pessoas que nem sempre vão ter esse desejo. Às vezes a pessoa tá disposta a isso, às vezes a pessoa não tá disposta, e mesmo que ela esteja disposta, ela pode não estar nessa mesma sintonia que você, do quanto você quer jogar. Como eu falei, eu fui jogando aí, comecei jogando party, jogando jogos familiares, mas hoje eu tenho interesse de outros tipos de jogos. Não teria como eu sair com um banquete Aldin embaixo do braço num churrasco. Então realmente você tem que ir encontrando outras formas e entender que nem todo mundo vai estar disposto a entrar nesse mundo do board game. É um hobby, assim como vários outros. Tem gente que gosta de corrida, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de pintura, e nem todo mundo vai gostar de board game, assim como as pessoas também não gostam necessariamente dessas outras coisas. Você que é uma pessoa mais tranquila nesse sentido de transitar em grupos, Douglas, o que você consegue trazer aí pra facilitar a vida de quem tá ouvindo a gente e de repente não tem essa possibilidade aí de um grupo? Entendo que tem muita gente que tem essa questão de ser mais introspectiva, né? Mas provavelmente você vai esbarrar em alguém que, como o Davi disse,
vai ser igual eu, assim, aquela pessoa que mais comunicativa, que vai pedir o contato, que vai falar, não, eu posso te adicionar num grupo aqui, vamos marcar uma jogatina, aparece lá e tal. Se você conseguir, eu sei que é difícil, né, mas se conseguir romper um pouquinho da barreira da vergonha e falar, não, eu vou sim, vou num evento lá, vou ver como é que é e tal. Talvez dali, pegando contato, eu vou dar um exemplo assim, às vezes eu adiciono a pessoa no Instagram e fico mandando meme pra ela ali, tipo, pra, de uma forma boba ali, engraçada, tentar formar um pequeno vínculo ali. Sei que às vezes a gente nem troca informações pessoais de fato, não conta como é que é a rotina, não conta dos problemas da vida, né? Não é aquele ombro pra desabafar, mas você meio que cria um vínculo ali, né? Talvez a pessoa, quando eu chamar a pessoa, falou, vem aqui em casa, ou vamos marcar um evento, alguma coisa, acho que a pessoa vai se sentir um pouco mais confortável para ir. Eu também passei por essa situação que você comentou de levar os jogos para churrasco, para outros eventos que talvez não fazia muito sentido naquele momento, mas eu, como você disse, também tenho uns outros grupos, né, que nem, por exemplo, eu jogo futebol. E ali me surpreenderia se alguém daquele grupo, por exemplo, aceitasse sentar numa mesa para jogar board game. Então já é um rolê que, se eu for levar um baralho ou um dominó, acho que casa. E aí, às vezes tem tanto a ver, né? A gente fez um episódio também falando de jogos aí para substituir carteados e tal. De repente, se eu levasse um Wizard, a pessoa se interessaria, tipo, gostaria do jogo, mas ela não se interessa. Então, pra gente que gosta de apresentar jogos, eu um pouco mais, inclusive, até falando, voltando um pouquinho só na coleção, tem bastante jogo para apresentar para os novos jogadores, que eu gosto de fazer isso. Sentir um pouquinho, né, o feeling ali, falar, não, a gente consegue isso com o tempo, né? Acho que no começo é difícil fazer isso, é que levar em todo lugar. Com o tempo você fala, não, nesse evento aqui específico é legal levar um jogo, nesse evento aqui não, então você que tá procurando mesa, tentar tirar um pouquinho essa ansiedade, falar, não, vou levar em todo evento. Dá uma analisadinha, às vezes fala, bom, acho que nesse evento aqui não vai dar, às vezes levar para um primo, um vizinho que de repente você tem um pouquinho mais de contato, alguém que, um exemplo bom é quem joga videogame, inclusive a gente jogava, eu tinha videogame, acabei vendendo depois, mas é um público que vai puxar. Não sei se você concorda comigo, mas o cara que joga videogame tem um pouco a ver com o cara que joga board game também. Tô falando no universo do jogo, mas muitas pessoas que jogam videogame eu já vi que não tem necessariamente a mesma paciência, porque o videogame ele tem uma questão mais frenética ali, né, de velocidade realmente do tipo de jogo contra a análise. Lógico, tem, como eu falei, tem jogos e jogos de board game, mas ainda assim você precisa de um nível de concentração. As pessoas dizem, vamos aprender jogando. Isso é uma coisa que nem sempre funciona com o board game, então realmente acho que é um pouquinho mais difícil, mas lógico que facilita porque a pessoa já gosta ali de jogos, leitura, quebra-cabeça, são coisas que podem puxar ali de alguma forma pessoas que já têm esse tipo de interesse. Eu não me sinto tão apto a dar dicas para as pessoas fazerem um grupo aí, porque a minha dica seria tipo, case com a minha esposa, e não é possível, porque se não fosse, eu fui em muitos eventos e jogava com a pessoa e era meio que, sentei, joguei e acabou. E aí, quando ela entrou no hobby, a gente foi nesse evento e aí ela tem essa facilidade maior também, e a gente acabou criando aí essa unidade do grupo, e aí depois ultrapassou a questão do jogo e foi pra vida. Agora, se não fosse ela, acho que eu teria ido, jogado e meio que teria encerrado ali. Eu não tenho tanta facilidade assim, então realmente eu entendo que nem sempre é fácil, mas eu acho que um ponto também é você ir em eventos de jogos. Acho que com certeza, se você não consegue encontrar pessoas que gostam, você lá vai achar, né? Se você for num evento, como é o caso, a gente tá aqui na região do ABC, o Quintal dos Jogos, que é um outro canal aí que tem aqui na região do ABC, pessoal muito legal, eles fazem um evento bimestral, muito importante esse tipo de evento acontecer, nem todo local infelizmente tem, mas lá você consegue ir, fazer outras amizades, conversar com as pessoas que já estão interessadas na mesma coisa que você. Quantas vezes eu não joguei com alguém lá e realmente isso levou depois para encontros na minha casa ou na casa da pessoa. O próprio Arthur que tá gravando aqui com a gente o podcast também, hoje não está presente, mas grava com a gente, é uma dessas pessoas que vieram desse tipo de encontro, que não foram pessoas que já estavam nesse outro grupo que o Douglas comentou. Então tem uma grande possibilidade de você ir nos próprios eventos de board game e conhecer pessoas por lá. Então, você estava contando, eu lembrei de um exemplo de uma outra vez que a gente fez um evento numa casa de jogos aqui do ABC, e tinha um rapaz que foi pra jogar, se não me engano, Magic. Você lembra dessa história? Lembro. Ele tava sozinho, o pessoal furou com ele, tava nós dois ali só, não tinha chegado mais gente. E eu fui ousado, chamei o cara, falei, pô, não tá com ninguém aí, senta com a gente aqui. Acho que ele era de Santana, então, é assim, a gente tá no ABC, Santana é relativamente longe, né?
E aí não ia rolar de ele participar dos eventos, provavelmente aqui mais vezes com a gente. Mas você falou, né? Eu sou um pouquinho ousado também nesse sentido, assim. Acho que é difícil para algumas pessoas fazer isso, mas provavelmente você em algum evento, você que tem vergonha, vai encontrar alguém que é um pouco parecido comigo, que não tem. A gente passou inclusive por outra situação com The Witcher, que a gente foi jogar na casa de um, assim, espero que se torne um amigo, né? Que a gente conheceu nesse evento do Quintal. E aí eu falei, não, dá seu contato aqui, vamos jogar The Witcher. É domingo, tal hora, bora. Ele falou, bora, saiu já marcado e rolou, e foi bem divertido também desse evento também, desse dia. É um pouco disso, acho que é um pouco de participar de eventos e estar aberto aos convites, ali manipular a agenda na hora ali, falar, não, então vamos tal dia que eu consigo também, e sair de lá com uma data marcada, isso facilita bastante. Mas isso que você falou é bem importante mesmo, de sair com uma data marcada, né? Porque fica aquele negócio meio que, não, a gente marca de jogar, puf, e aí no mais, troca um contato ali, não acontece. Quando você sai com uma data de um vínculo maior, acho que isso ajuda bastante. E aí falando um pouco mais dessa questão de formação do grupo, tem o desafio de manter uma rotina, né? Porque você tem às vezes dependência de algum grupo específico, então, por exemplo, como eu falei, gosto de jogos pesados, eu tenho a facilidade de jogar aqui com a minha esposa. Tem pessoas que não têm, então você quer jogar um jogo pesado, mas você não tem um grupo pra isso, aí você tem uma questão de rotina, de tempo, às vezes a pessoa quer jogar uma campanha, e aí campanha, sei lá, um Gloomhaven, são jogos que têm diversos encontros necessários, então para casar também na vida de adulto não é fácil, e não dá para falar simplesmente, coloca aí porque você tem que priorizar seu lazer, não é simples assim. A gente deu sorte aí de conseguir casar um grupo que tem essa possibilidade de jogar semanal, lógico, tem às vezes furam aqui, furam ali, tem um que desmarca, mas a gente consegue manter já, sei lá, acho que quase uns 2 anos aí que a gente tá jogando semanalmente, então isso também é bem importante, faz bem, faz bem. Vocês têm uma dica específica para essa questão da rotina, Douglas, mas o que você tem a dizer sobre isso? Vai acabar sendo meio repetitivo, mas é sair marcado. Tipo, a gente quando começou, eu lembro, começou com nós dois, e tinha um dia na minha agenda ali, uma terça-feira, ó, que dia aleatório, né? E, tipo, que dia ótimo, tem dia ruim pra jogar? Então vai ser uma terça. Daí eu conseguia, você conseguia, a gente mora perto um do outro, fui na sua casa, te mandei uma mensagem, então começamos ali, dali a gente conseguiu envolver um pouquinho depois o Paulo, depois o Jonathan também, e aí quando a gente foi ver, então, ó, é tal dia na semana, todo mundo consegue? Depois foi pra sexta, tá aí, como você disse, há 2 anos, mas estar disposto a manter a rotina e marcar, sempre tenta combinar, gente, tipo, tal dia, tal hora, em algum momento você consegue se ajustar e fazer parte aí da sua semana, ou a cada 15 dias, pelo menos, uma jogatina aí com o pessoal. Sabe que tem um ponto também que o nosso hobby é um hobby muito, às vezes, de você jogar em casa, porque você tem seus jogos, você tem ali um espaço, quando tem pessoas que não têm espaço, tem um dificultador a mais, mas às vezes você tem uma mesa ali que comporta a jogatina, só que você não conhece bem a pessoa, então receber uma pessoa estranha, ir numa luderia antes, às vezes o local onde a pessoa mora não tem acesso à luderia, você vai no evento, mas o evento é muito rápido, você não conheceu bem, e aí, assim, eu e você, a gente é meio nesse sentido, meio doido, né, Douglas? Se conheceu num dia, a gente chamaria no outro pra jogar. Mas nós somos pessoas casadas e a minha esposa só falta pedir o CPF de quem vem aqui em casa para que eu consiga convencê-la a aceitar que alguém jogue aqui. Então nem sempre é simples assim. Tem esse ponto também do espaço. A gente tem uma mesa legal aqui que a gente fez até sob medida para minha esposa não estar quebra-cabeça. A gente joga também nela. Só que realmente receber pessoas em casa você precisa de um certo traquejo ali, conhecendo e demora um tempo para conseguir receber. Não sei como é que é isso aí, Douglas. Por aí também, a gente tem meio que uma frase de efeito que a gente gosta de usar, né? Se é do board game, é gente boa. Não tenho muito o que suspeitar da pessoa. É isso. Então, eu conheci a pessoa num evento de board game aí, no exemplo do Quintal, por exemplo. Cara, se o cara tá lá num sábado pra jogar board game, não tá fazendo maldades aí pela vida. Então, dá pra chamar. E ainda bem que existe uma pessoa pra se puxar o freio da gente, né? Pra falar, não, vamos tentar marcar numa luderia, vamos tentar conhecer a pessoa primeiro, pra não correr nenhum risco, assim. A gente nunca passou por uma situação complicada, espero nunca passar também, mas a gente tem essa ousadia aí de falar, não, cara, é do hobby, é gente boa. Pode convidar que não vai ter erro, não. Quando ela fala que realmente é isso, poxa, já joguei com a pessoa no evento, uma partida ali de 1 hora, praticamente conheço ela da vida. Mas não é assim, não só por uma questão lógica da pessoa chegar na sua casa e te assaltar e levar seus jogos embora, não é só isso. Mas a gente tá falando de receber alguém na sua casa, né? A gente tá falando de, sei lá, eu tenho gato aqui, então a pessoa pode não gostar de gato, pode ser alérgica, ou sabe, minha prioridade, entre uma pessoa que eu não conheço, obviamente, meus gatos são meus gatos, então você tem uma questão de receber e o quanto essa pessoa respeita ou não aquilo que você acredita, sei lá, tem pessoas que podem ter artigos religiosos na casa e tem gente que é contra, então tem uma série de coisinhas que às vezes, né, parecem
que não pega, mas pode pegar. Então, realmente, o bom senso que às vezes nos falta, ele é importante. Mas, de qualquer forma, pra gente fechar esse bloco aqui de formação de grupo, você acha que tem uma solução para jogar menos por causa dos outros? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, hein? Que a principal solução é procurar eventos, que a gente depende muito das pessoas, é um hobby social. Então você precisa de outras pessoas para poder colocar um jogo na mesa ali, salvo você queira jogar no BGA, mas a experiência bacana do jogo mesmo é ele na mesa ali, aquelas risadas, aquelas piadas que ficam, né? A gente tem algumas piadinhas internas ali por causa das nossas jogatinas. Então acho que a primeira coisa é procurar um evento aí na sua cidade, na sua região, tentar achar um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, e a partir daí tentar fazer uns vínculos aí. E eu sei que é difícil, né? Como eu disse, a gente deu muita sorte, eu principalmente dei muita sorte, né? Foi muito rápido pra mim, mas eu entendo que pra algumas pessoas acaba sendo um pouco mais demorado. A cabeça da pessoa extrovertida, né? Nem lembra que existe jogo solo. Jogo solo, gente, assim, é o melhor dos caminhos? Algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Acho que existe, como falou, o BGA, Board Game Arena, é ali um site que você entra, você joga, você pode pagar o premium ou não, então gratuitamente você consegue jogar uma série de jogos, mas não é a mesma experiência da mesa? Não é. Tem, às vezes, algum jogo que você quer jogar, você não consegue formar mesa. Se você pagar o premium, normalmente você vai conseguir. Então tem essas possibilidades, tem um jogo solo. Então, tem um jogo que eu queria muito que visse mesa, não consigo, ele tem um modo solo. O modo solo é uma opção. Mas eu queria jogar com pessoas. Aí realmente é um pouco do que a gente já discutiu aqui, né? Então é grupo, é tentar entender que nem todo mundo vai jogar, e às vezes a pessoa fica tão focada, mas eu já tenho esse grupo de amigos, eles não querem jogar, vou tentar insistir, que não olha pro lado e entende que existem outras possibilidades. Tem um casal de amigos nossos que eles fizeram um perfil no Tinder pra achar pessoas pra jogar board game, não é pra namorar, você sabe de que eu tô falando, eles colocaram lá pra board game, e aí assim, eles colocaram, não, estamos procurando pessoas, casal, pra jogar board game, e eles conseguiram, eles marcaram jogatinas dessa forma, então acho que existem outras, eu não teria essa cara de pau, mas porque eu não sou desse jeito como você é, como eu falei, uma pessoa mais introvertida, mas é uma baita possibilidade. Tem outros aplicativos até de amigos e tal, quando eu não tinha grupo de jogo, até tentei, mas nunca foi muito efetivo pra mim, mas de qualquer forma tem outras possibilidades também, mas o jogo solo acaba sendo algo que também é viável. Bom, gente, nesse bloco aqui agora a gente vai falar de manual, né? O manual ou doutorado em jogo. Então, às vezes o manual é um dos grandes dificultadores para o entendimento de um jogo, às vezes para a entrada no hobby de alguma pessoa que está começando. Tem gente que não gosta de ler manual, e aí tem vídeos, tem outras formas, mas tem dificuldade em aprender as regras como um todo, ou quem, né, como a gente já falou até nesse próprio episódio, quem nunca ouviu aquela frase, não, vamos jogando e a gente vai aprendendo. Nossa, me deixa até arrepiado, assim, é uma coisa que me deixa nervoso. Mas faz parte, a gente entende que cada pessoa tem a sua forma ali, né? E tem manuais que são complicados, mal escritos, tem falta de tempo para aprender. Você tem isso também, Douglas? Você encontra esse ponto? Você é uma das pessoas que ensina bastante jogo pra gente nova, né? Eu já ensinei bastante, hoje acabo ensinando menos pra gente nova, mas acabo ensinando jogos pesados, então igualmente tem bastante dedicação ali com o manual. Como é que você enxerga isso? Não, eu enxergo dessa maneira que você disse, assim, você falou, deu um certo arrepio de novo, é quase que uma fase de terror, assim, né? Não, a gente aprende jogando. Você fala, não, gente, isso não saí de casa pra isso não. Mas eu lembro de alguns exemplos, né? A gente vai trazer exemplos agora no decorrer desse bloco, de jogos que, assim, era pra ser mais simples e o manual acabou dificultando o entendimento do jogo. Às vezes o manual deixa aquela coisa meio dúbia, mas uma coisa que eu costumo fazer aqui, imagino que você também faz, imagino não, sei que você faz, porque quando você explica pra gente algum jogo é fluido, é justamente você ver um vídeo também, para poder entender um pouco melhor o jogo. Às vezes o vídeo vai te ajudar a trazer o entendimento daquela dúvida que o manual não trouxe. Às vezes tentar simular uma partida, abrir o tabuleiro na mesa ali, ver os pontos para você pegar um jogo, por exemplo, um jogo de alocação, entender o que aquele espaço vai fazer, qual efeito ele vai trazer. Essas coisas vão reduzindo, minimizando as dificuldades que o manual mal escrito vai trazer. Tem também pessoas que têm dificuldade de ensinar, né? Realmente elas não têm uma boa didática e faz parte, né? Às vezes você vai ensinar um jogo para alguém, você não tá num dia legal, você realmente não tem aquela aptidão, não quer dizer que você não pode desenvolver e que você tem que parar de explicar, mas pode dificultar um pouquinho a experiência. E como eu falei, até a questão do dia. Teve um jogo, um dos eventos do Quintal que a gente foi, e eu cheguei
ali mais cedo, tava só eu e a galera do quintal, e eu fui explicar pra eles o Wallet City, que é um jogo que a gente já comentou aqui, que é um jogo que eu gosto bastante. Desculpa aí se vocês estiveram ouvindo, Alan, pessoal, porque, nossa, foi uma explicação péssima. Eu achava que eu tinha mais domínio do jogo porque a gente já tinha jogado uma ou duas vezes, mas fazia uns meses que ele não via mesa, e eu tava muito afim que ele visse mesa, e eu não tive tempo de ler o manual previamente. Mas como a gente tinha jogado, não é um jogo tão complexo, não, tô pronto, vamos lá. Aí eu levei, na hora que eu coloquei na mesa, eu, caraca, não tô lembrando, aí eu fui tentar dar uma relida, mas ficou perdido, aí eu expliquei, depois a gente tava meio que do meio pro fim da partida, eu vi que eu tinha explicado coisa errada, e deu uma travada no jogo, então acho que eles nem tiveram uma experiência legal ali do jogo, de repente nem curtiram, por uma questão minha mesmo, por uma questão que o manual não é um manual ruim, mas eu realmente expliquei mal. Então essa responsabilidade também de quem explica, de ler previamente, você não sentar numa mesa e falar, bom gente, eu não li o manual, mas vamos lá, vou ler agora. Acho que são coisas que são importantes você ter uma preparação. Quando você quer ensinar um jogo para alguém, você tem uma responsabilidade ali de qual experiência que você vai oferecer para ela também. Dificuldade de ensinar acontece, você vai desenvolvendo, ninguém com certeza nasce sabendo nada, né? A gente vai desenvolvendo esses pontos, mas se você quer ter esse tipo de papel de ser a pessoa que explica, você tem que pelo menos entender qual é a sua responsabilidade. Se você vai conseguir executar bem ou não, tem dias que não vai dar certo, mas entender que tem uma responsabilidade ali desse papel de explicador. O que você acha, Douglas? Sobre a dificuldade de explicar o jogo, até tem uma dica que o Arthur soltou pra gente no episódio de Jogos Pesados, que ajuda, que é você tentar conciliar a temática com a mecânica. Em alguns casos é possível isso. Então, por exemplo, você pegar o jogo, lembrei aqui do exemplo, Imigrantes. Você vai ter os trabalhadores que estão vindo de fora, de outros países, tem a bandeirinha no tilezinho para representar o trabalhador, e aí você, explica, esse trabalhador aqui tá vindo da Itália, então mais trabalhadores italianos nesse setor aqui vão dar uma pontuação melhor. Ajuda, mas estudar o jogo previamente é muito importante. Você deu o exemplo de você com o pessoal do quintal, e eu lembrei de um exemplo meu também, inclusive, com o pessoal do quintal, que foi o Hegemony, que eu até aticei e falei, não, vai rolar, vai ser bacana e tal. O pessoal ficou empolgado. Aí a gente já tinha jogado o Hegemony 3 vezes, se eu não me engano, e eu tava, não, as regras estão na ponta da língua. Na hora de explicar o jogo, eu tive muita dificuldade. Ainda bem que o Arthur tava perto, assim, que ele conseguiu explicar pro pessoal, porque eu ainda não tinha explicado, tinha jogado. Isso é um ponto importante também, se você joga um jogo e sente que tá apto a explicar, e nem sempre, porque você consegue tirar dúvidas no decorrer do jogo, mas montar todo aquele contexto ali, todo aquele roteiro para explicar o jogo é complicado, ainda mais um jogo pesado igual o Hegemony. O próprio Wallet City também não é um jogo tão simples assim, não é um jogo tão fácil. Pode ser uma experiência frustrante se você ou nunca explicou, ou explicou uma vez só para um grupo que você já está acostumado. É mais fácil explicar também. E aí eu vou até fazer uma autocrítica aqui. Eu sou o cara que durante a explicação fica fazendo piada. E atrapalha. Eu sei que atrapalha, já tomei bronca sua, inclusive, no Game of Thrones, se eu não me engano. Você falou, pô, o jogo é pesado, dá uma segurada aí. Fala, não, tá certo, você tem razão. Mas tenta deixar o ambiente um pouquinho mais descontraído ali, né? E ter paciência, porque vai ter perguntas. Você acabou de falar um negócio, a pessoa vai perguntar, de novo. Você tem que ter essa paciência também, faz parte da explicação, faz parte do ensinar. Falou de unir a mecânica ao temática, é importante, mas tem que também entender qual o público que você está explicando, né? Por exemplo, aqui eu falo bastante da minha esposa, gente, porque a gente joga muito e ela é a minha companheira ali para muitos jogos. Então, se você está cansado de ouvir a minha esposa, desculpe, mas eu realmente acabo citando porque ela é a pessoa que eu tenho de maiores exemplos ali. E ela não se importa em nada com o tema do jogo, assim. Ela não gosta quando eu conto a história. Minha explicação foi mudando com o tempo, acho que até com outras pessoas, porque antes eu chegava, mas estamos no mundo mágico, e normalmente hoje eu vou, o jogo é assim, e já parto meio que pra mecânica, porque eu aprendi a explicar pro estilo dela. Ela é uma pessoa que gosta muito mais de entender os mecanismos ali, como as coisas se conectam, do que temática. Então, algo que eu gosto de fazer quando eu estou em evento, por exemplo, vou explicar pra alguma pessoa que de repente eu nunca joguei junto, ou joguei pouco, é entender o que ela já jogou, o que ela gosta, né? Entender, o que você jogou? Você costuma, joguei só War. Não, beleza. Porque aí você vai meio que adequando também o tipo de explicação que você tem. Então, se a pessoa fala, já joguei bastante, então beleza, vou explicar um pouquinho aqui, isso aqui é uma alocação de trabalhador,
pessoa, você de repente já viu num outro jogo, quando você coloca, então você vai explicando as mecânicas com base nas experiências prévias. Agora, se a pessoa não jogou nada, você dá um outro jeito ali de demonstrar. Eu acho que você entender o público, e isso é pra qualquer coisa, né? Quando você entende o público que você está falando, a sua comunicação com certeza fica melhor. Como que você lida com o peso de ser o explicador da mesa? E como é que você acha que as pessoas que estão começando com esse papel e têm alguma dificuldade podem se apoiar? Você já falou de pesquisar, você já falou de se preparar. O que mais, de repente, pode ajudar nisso? Um pouco da ansiedade. Acho que você tem que entender que você vai explicar um jogo, você provavelmente vai explicar errado na primeira partida. Não tentar controlar um pouco essa frustração, porque acontece com a gente, né? É normal. Termina a partida, você, faltou esse detalhe, isso aqui era importante. Vocês, inclusive, tem uma piada aí que o pessoal faz comigo, que eu invento a regra no meio do jogo, né? Porque às vezes eu esqueço de um detalhe ou outro mesmo, então tipo, isso aqui eu vou falar agora que vai me beneficiar. Acontece, às vezes você explicou o jogo, quem não me conhece tá ouvindo falar, que filha da puta, né? Fazer isso aí não é de maldade, pessoal. Realmente passa batido às vezes. Eu me policio também pra isso, leio o manual. Sei que a gente vai jogar um jogo, uma coisa também uma dica boa, combinar os jogos previamente, se for possível, né? Você vai numa jogatina na casa de alguém, ou você vai receber um pessoal, mandar um WhatsApp, tem esses jogos aqui, tem interesse em conhecer algum? Aí a pessoa falar, quero conhecer o bom do videogame. Aí você dá aquela conferida no manual antes ali, ou se você já tem o intuito de apresentar aquele jogo, conferir antes, ver um videozinho, alguma coisa, para dar aquela refrescada. Às vezes confiar demais na memória pode ser o tiro no pé de você achar que tá totalmente preparado para explicar um jogo, porque você jogou ele muitas vezes e você esquece. É muito jogo na cabeça. Sei lá quantos jogos eu olhei pra prateleira aqui, tem 50 jogos aqui e vou dizer que eu sei todos de cabeça, todas as regras. Não, tem jogo que tem muito detalhe, então você precisa relembrar. Acho que vai disso, assim, um pouco da frustração de controlar ela, porque você vai eventualmente errar, e um pouco da preparação também. Acho que é mais isso. Você falou da ansiedade, além dos pontos que a gente foi trazendo já na discussão, era uma das que eu ia trazer também, porque a gente tem essa de, nossa, eu vou explicar um jogo, precisa sair certinho, e não, às vezes vai errar, faz parte, a gente acaba pegando alguma coisinha que estraga um pouco a experiência, aí pedir desculpa e entender que ninguém tá profissionalmente, quer dizer, tem pessoas que fazem explicação profissional, mas no nosso caso não estamos profissionalmente explicando jogos e isso pode acontecer. Como você falou, a gente tem muita regra de jogo na cabeça, muito mais do que às vezes a gente imagina, então acho que eu tô na minha coleção de com 60 jogos, eu não sei, acho que os que eu falei que estão na estante da vergonha, mas todos os outros com certeza eu sei explicar tranquilamente, e aí eu fui até na casa de um outro amigo nosso esses dias do aniversário dele, ele tava com uma prateleira gigante de jogos, falando, sei explicar, então eu acabei fazendo essa conversa, a gente tava falando sobre isso, porque realmente a gente, nossa, impressionante, às vezes a gente esquece coisas necessárias pro nosso dia a dia, mas a regra de jogo tá lá guardada em algum espaço que a gente não consegue liberar, então, sei lá, 100, 200 jogos na cabeça a gente acaba tendo, mas eventualmente alguma coisa vai passar batido, então essa ansiedade e explicar para as pessoas, pedir desculpa, falar, olha gente, desculpa, não foi a melhor experiência, mas não entendam o jogo por isso, né, busquem de repente uma experiência melhor, às vezes faz parte, e espero que o pessoal do Quintal dos Jogos não tenha ranço de jogar com a gente. Da gente, né? É verdade. Realmente não estamos oferecendo boas experiências, e aí você que tá ouvindo de repente não conhece, siga lá o Quintal dos Jogos, que é um canal também muito legal e parceiro aí da gente. Vamos pro nosso próximo bloco. Agora a gente vai falar do Tetris do armário, então é algo que todo mundo fala também quando entra nesse mundo, porque tem uma série de caixas, não é um hobby que você pega ali uma tampinha de garrafa e guarda numa caixinha. Então assim, será que dá pra guardar na geladeira? Eu acho que não, mas em armário da cozinha eu tenho uma prova aqui que com certeza dá. Você dá embora umas panelas e coloca board game no lugar. E aí, Douglas, como é essa questão de falta de espaço físico pra você? Eu tenho sorte, assim, de ter um espaço legal aqui na sala de casa, então a prateleira tá aqui, tá bem organizadinha. Minha esposa gosta muito de ler, então tem uma prateleira do lado para ela só para livros. Por enquanto, a gente não tá disputando território, não. Os meus jogos estão numa prateleira, os livros estão na prateleira dela, e é isso. Não sei até quando vai ficar nesse tratado de paz aqui, não. Agora eu quero te lembrar de um vídeo que eu vou falar até com uma espetada, assim, para as pessoas que vão ouvir, acho que vai sentir a mesma espetada que eu também quando vi esse vídeo. De uma moça que ela tinha umas caixas organizadoras, ela cortava a tampa do jogo para poder colocar a tampa por cima da caixa organizadora, para dizer assim, esse jogo aqui tá todos os componentes dessa caixa organizadora,
e ela tirava o jogo da caixa original do jogo, cortava a caixa original do jogo e colava em cima da caixa organizadora. Então ela tinha um padrão, todas as caixas tinham o mesmo tamanho. Quando as caixas têm tamanhos diferentes, você fazia justamente o Tetris. Ela não tinha esse problema, porque todas as caixas organizadoras tinham o mesmo tamanho. Mas que loucura isso, cara, você pegar um... Assim, eu não sei o quanto dói em mim ou dói em quem tá ouvindo pelo apego à caixa, ao componente, ou se realmente é um negócio tipo, que a gente tá apegado demais. Será que é isso? Eu acho que não. O que você acha? Acho que aquele vídeo devia ter um aviso de gatilho, mano. Porque ele é terrível, cara. É terrível. Você vê aquilo, você até vai se contorcendo. Ela tá fora do Brasil, com certeza, né? Os jogos, às vezes fora do Brasil, por 10, 15 dólares, você compra jogos que aqui pra gente custam 400, 500 reais, mas mesmo assim é terrível ver aquele vídeo. Essa questão do espaço é bem complicado, eu aqui já sofri bastante com isso, ainda mais porque eu gosto de big box, gosto de jogos com caixa grande, jogos pesados, então tem muito componente, então isso não é fácil, já tive, putz, chegou o jogo, onde que eu vou colocar? Preciso refazer o Tetris aqui de casa, já usei realmente, como eu falei, armário de cozinha, minha coleção é espalhada, eu não tenho uma estantezona, então eu tenho o canto alemão, né, e aí tem os bancos embaixo do banco, tem jogo no armário, tem jogo no armário da cozinha, tem jogo no armário do quarto, tá tudo espalhadinho assim, e sempre querendo buscar mais espaço dentro de casa, sempre querendo lutar por um pouquinho mais de território para colocar mais jogo. Então não é fácil essa questão do espaço físico realmente, a gente sabe que é um hobby que demanda de muito espaço e que as pessoas acabam tendo essa dificuldade, e aí tem a questão do espaço físico até também onde jogar, como eu falei, ainda bem eu tenho aqui um quarto vago, né, sou eu e minha esposa, a gente não tem filhos, então tem um quarto aqui num apartamento de 2 quartos que a gente conseguiu colocar uma mesa e tem um local legal para jogar, mas nem sempre isso é viável, tem jogos que comem muita mesa, então essa parte de espaço como um todo não é muito fácil. E aí a gente fala um pouco até da questão de deterioração, né? Então uma vez que eu guardo ele em espaço fechado, não fica aberto, tem que ficar colocando anti-mofo, e às vezes ainda assim você tem aquela surpresinha bem desagradável, porque a questão de mofo, a questão de desgaste, ela é frequente, né? Você pegou um jogo, tirou ele da caixa, ele já está com algum tipo, já deu uma quinazinha branca ali, você vai colocar um sleeve, nossa, colocando sleeve quase dobra a carta, daquela acelera o coração. Às vezes você tem um pouquinho de mofo, que é o maior inimigo do board game, acho que maior do que o preço. O pior pra mim é o mofo ainda. O mofo é um negócio que, se tivesse como acabar com uma coisa no mundo do board game, eu acabaria com o mofo, porque é muito difícil e é impressionante, que você pega tipo um banco imobiliário de 40 anos atrás, não tem uma manchinha de mofo. Você pega às vezes um jogo novo, e aí você vai ver, tem umas manchas de mofo lá. O negócio me deixa louco. Então tem esse ponto também de componente das caixas, muito papelão, de guardar um em cima da outra, às vezes amassa, dá uma baloada, então tem tudo isso também, né, Douglas? Não, com certeza, você comentou do sleeve também, a gente às vezes coloca no ziplock ali os componentes para ficar um pouquinho mais compactado na caixa, né? A gente tem alguns problemas às vezes com inserts que vêm originais dos jogos, não cabe, tipo, você esliva a carta e dentro do insert original você não consegue colocar depois as cartas eslivadas. Eu acho um absurdo, inclusive, também, mas a questão do mofo é uma questão muito pertinente mesmo, incomoda bastante. A gente compra um anti-mofo, faz todo o trabalho, a gente tem um espaço, inclusive você comentou da mesa, do quarto, a gente tem a sorte também de ter o espaço legal para receber as pessoas, inclusive até linka um pouco com o tópico anterior, a questão de receber as pessoas, a gente tem essa de receber porque a gente tem a sorte de ter o espaço para receber. Então acaba sendo essas questões ligadas aí. Não sei se você já passou por isso, você consegue lembrar de um exemplo, eu tava olhando aqui, eu lembrei inclusive do Dixit, que assim, eu tenho a segunda edição, tem um insertzinho muito funcional, você coloca as cartas no sleeve e aí você consegue colocar as cartas do jogo base e ele tem espaço para você colocar mais cartas, né, para se você eventualmente tiver as expansões, vai caber tudo ali no insert original do jogo. Aí eles lançaram o Dixit Disney, que se você eslivar as cartas, não cabe no insert que vem no jogo. Falam, porra, tipo, vocês já fizeram o negócio certo e agora vocês voltaram para fazer o negócio errado. Por que isso? Por que Galápagos? Não sei se a Galápagos faz isso, mas por que Libelu pro usuário ficar sofrendo? Já pensa aí, porque assim, o board gamer, né, o jogador, ele vai eslivar. Você que tá trazendo jogos aí pra gente, pensa nisso, o cara vai eslivar o jogo. Então, pense em deixar um espacinho para as cartas com sleeve. Reclamação que eu gostaria de fazer aqui publicamente. Advogado da Galápagos, longe disso, tenho as minhas questões com a empresa também. Gosto de várias coisas e desgosto de várias outras. Mas nesse caso, acho que é a culpa da Libelu mesmo, porque a Galápagos ela tem que seguir padrão internacional, assim como as outras editoras nacionais. E acho que lá fora, como o jogo ele tem um preço diferente em relação a
o percentual do salário que a pessoa ganha. Então, para eles, eslivar não é uma coisa tão comum em todos os locais como é aqui no Brasil. A gente tem essa questão porque a gente trata o jogo até com mais cuidado, porque ele é um ativo mesmo, né? Uma coisa que a gente tem receio de repente estragar, não vai ter, estragou, compra um novo e depois a gente revende. Agora lá fora é uma coisa um pouquinho menos forte nesse sentido, apesar de ter venda de usados e tal, troca também, mas de qualquer forma é menos cuidado, tão excessivo. Então essa questão do sleeve talvez em alguns jogos venha por isso, porque eles não dão essa mesma importância. De qualquer forma é um mau planejamento, porque se existe o produto sleeve, deveria existir o pensamento de que o produto pode ou não ser eslivado de acordo com o que a pessoa quiser. Ela não é obrigada a não eslivar, como ela não é obrigada a eslivar, e a caixa deveria comportar isso. Eu não lembro exatamente, já tive situações também que eu tive que tirar o insert, o Viticulture tem um insert terrível, cara, eu gosto bastante do jogo, mas tive que tirar o insert, até por ter expansões e tal, mas não só por isso, porque a carta não cabe direito eslivada, mesmo sem sleeve é super difícil, às vezes você vai tentar pegar as cartas e aquele insert é péssimo, aí você tem medo de amassar as cartas, apesar dela ter uma gramatura muito boa, mas de qualquer forma o Viticulture é um que tem um péssimo insert. Em contrapartida, o Coimbra, que eu já falei aqui no episódio de hoje, ele tem um dos inserts mais funcionais que eu já vi. Ele tem um insert que realmente cabe tudo certinho, tudo organizado, é muito bom, desde que você não guarde a caixa de pé, porque senão os componentes vão cair, porque ele não tem aquelas plaquinhas acima, né, de proteção. E esse é outro ponto também, tem gente que às vezes precisa guardar de pé, guardar empilhado amassa a caixa, de pé os componentes caem, então tem uma série de dificuldades nesse Tetris que a gente acaba encontrando. Mas com tudo isso, né? Então, falta de padrão, é big box, é isso, insert que não é funcional, caixa que não cabe eslivado. Por que a gente precisa de tanta neurose, Douglas? Jogo é pra guardar ou jogo é pra jogar? Jogo é pra jogar, mas jogo também é pra guardar. Acho que pra gente que tem o apreço, né, o carinho pelos jogos, qualquer quininho esbranquiçado, inclusive isso... já vi debate em grupos de WhatsApp por causa disso, né? A pessoa fala, tem quina esbranquiçada, tem o split corner, né? Que o pessoal gosta de chamar também. Desvaloriza o jogo e, querendo ou não, acaba desvalorizando mesmo. Chato, assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo deve ser do hobby, mas você que tá começando, se passar por isso, vai ficar um pouco frustrado, mas acontece, tá, gente? Você vai pegar um jogo que os componentes estão impecáveis, o jogo tá todo bonitinho, só que a caixa tá com detalhe, tá com rasgadinho, tá com amassadinho, tá com alguma coisa, vai desvalorizar. Não tem jeito. Não sou eu que tô dizendo isso, não gostaria, às vezes eu até discordo em alguns aspectos disso, mas acontece, não tem jeito não. Antes de você falar um pouquinho disso que eu falei, eu gostaria de lembrar do insert do Ilha dos Dinossauros. Uma tarefa a mais, né? Lembra? Toda vez que a gente vai jogar o jogo, a gente tira tudo, aí pra guardar tem que tirar foto. Tipo, fala, não, como é que guarda isso aqui? É muito difícil de guardar também. Tem alguns inserts, quando você compra, eles trazem essa dificuldade também, né? De você ter que remanejar o insert. Ele é feito pra caber direitinho na caixa de uma única maneira. Então, ou você lembra, ou você tira foto, ou você vai ficar apanhando depois quando você terminar o jogo, tá, gente? Tem esse ponto aí também. A Bucaneiros agora acho que ela vem colocando uns vídeos dos inserts dela, e o Ilha dos Dinossauros é um insert que eu tenho da Bucaneiros, mas que é mais antigo. Mas, poxa vida, Bucaneiros, se alguém estiver ouvindo a gente, coloca de todos os inserts. Realmente, o da Ilha dos Dinossauros é muito difícil. Toda vez eu tenho que ficar procurando foto no meu celular de sei lá quando pra lembrar como é que guardo. É muito complicado. Mas, cara, eu já tive muita neurose do componente perfeito, assim, no negócio, nossa, não pode ter uma marquinha de mofo, não pode ter uma quina branca. E eu fui perdendo isso bastante de uns tempos pra cá. O split corner, que você falou até pra quem não conhece, é realmente o lado da caixa rasgado. É um negócio que já é um pouquinho pior, mas honestamente não me incomoda muito. Me incomoda porque eu sei que vai desvalorizar numa venda futura. Mas na minha coleção, especificamente hoje, assim, pegar um jogo que tem um split corner, que tem uma quina branca, que de repente amassou um pouquinho, principalmente com caixa eu tenho pouquíssimo apreço, assim, não é? Os meus jogos são bem cuidados e tal, principalmente quando eu vou negociar, se ele não tá bem cuidado, eu informo, olha, tem isso, tem aquilo. Acho que acima de tudo você tem que informar a pessoa quando está trocando ou vendendo. E eu tenho um cuidado com os meus jogos, mas se de repente eu vi um jogo que eu queria, ele tem um split corner, ele tá mais barato do que um outro, cara, eu tranquilamente pego que tem split corner, porque eu não tenho esse nível mais de neurose que eu tinha, que era muito forte, né, com, não, nossa, o jogo tem que estar impecável, aí se ia jogar, eu ficava, putz, ai, caramba, vai jogar, vai desgastar, e assim, eu tinha isso muito, até quando a gente falou, né, da dificuldade de conseguir grupo pra jogo, eu tinha isso mais quando eu não tinha grupo pra jogo, porque meus jogos eram muito impecáveis. Quando o jogo começou
começou a ir pra mesa, desgasta aqui, o tabuleiro dá uma rasgadinha ali, a caixa dá uma batidinha aqui, eu tô levando ele toda sexta-feira pra ir pra casa de alguém, ou não, às vezes alguém vem jogar aqui, traz um jogo também, eu empresto o jogo, e assim, isso foi perdendo na medida que eu fui, assim, foi uma coisa muito boa, na verdade, quanto mais o jogo é desgastado pra mim hoje, quer dizer que ele tá indo pra mesa, é o oposto do que eu tinha antes, que era um jogo impecável que eu não conseguia jogar, então eu tenho um sentimento muito bom, na verdade, quando eu vejo jogo que tem algum nível de desgaste, lógico, tenho cuidado, tenho apreço, não quero também um jogo completamente destruído, componente faltando, é uma coisa que, assim, eu deixo de dormir pensando no componente que tá faltando, se acontecer, se tiver algum jogo que eu peguei que tá faltando componente, nossa, eu vou até o inferno pra conseguir o componente que tá faltando, principalmente com componente eu sou mais assim, porque se é um componente, por exemplo, que tem uma informação oculta, então eu tinha o Game of Thrones aqui com as fichinhas desgastadas, eu comprei um outro Game of Thrones só pra substituir as fichinhas desgastadas, porque eu entendo que fazia uma diferença ali no jogo, aí eu passei pra frente o antigo que eu tinha informando, olha, as fichinhas são desgastadas, isso aqui tem uma interferência no jogo, mas vai de cada pessoa aceitar ou não, aí eu fiz uma troca do jogo, a pessoa ciente disso, então assim, nesse nível de comprar um outro jogo pra substituir algumas peças que eu entendia que não tava legal, mas esse ponto de desgaste natural, de caixa, sou muito feliz que meus jogos hoje em dia eles têm desgaste, porque antes eles não tinham. Você falou de uma coisa que eu lembrei, o Tetris, né? A logística de levar os jogos para casa dos outros também, né? Acho que é um ponto só pra gente debater aqui rapidinho também, mas às vezes você precisa de uma mochila um pouquinho maior. Tem um pessoal que faz, inclusive, umas mochilas, umas bags maiores assim, para você levar os jogos, se você não tem carro, tipo a gente vai de moto, por exemplo, um espaço legal para você levar os jogos com segurança é importante também. Com certeza, esse ponto do transporte, quando vai levar o El Grande, Big Box, por exemplo, quando eu vou levar aí é meio chatinho, tem que colocar no meio da perna na moto. Quando eu comprei Pursuit of Happiness, eu vim de Santo André com o jogo tocando a buzina da minha moto, porque ele é gigante, então tem umas coisas que não são fáceis nessa questão de transporte. Bom, vamos agora nesse bloco aqui de barreira de acesso, né? Então, quais são as peças ali que ficam faltando para que as pessoas tenham mais acesso ao hobby? Começando por um ponto que a gente às vezes fala aqui no canal, o Douglas comentou que ele não tem um inglês ali tão bom, e a gente sabe que jogos em inglês it's a reality, né? Tem essa realidade, tem jogos às vezes que não chegaram no Brasil, tem jogos que tem no Brasil, mas também tem fora, e aí as pessoas, por N motivos, tem um jogo que foi comprado fora, tem jogos que tem uma dependência básica de idioma, tem jogos que não tem dependência nenhuma, tem jogos que tem uma dependência alta, e a gente fala do inglês principalmente porque por mais que tenham jogos às vezes em espanhol ou outros idiomas por aí, é muito mais comum você encontrar aqui no Brasil em português ou em inglês no mercado de usados ali principalmente. Então, Douglas, você como vive um pouquinho dessa dificuldade, traz um pouco aí o que você já venciou e quais são os pontos que pegam. Eu acho que até o momento eu não lembro de nenhuma experiência ruim no sentido das pessoas não terem a paciência de entender, falar, pô, não sabe falar inglês, então não vai rolar aqui. Aí você já apresentou alguns jogos para mim em inglês, o Vilenius é um exemplo, e aí ia com o aplicativo ali no celular, ele consegue fazer aquela tradução ali simultânea e entender um pouquinho do texto. O que me frustra, e aí não sei se tem outras pessoas que compartilham disso que eu penso, mas é que em alguns jogos, esse negócio de falar de não ter dependência de idioma, eu acho que quando tem iconografia e você precisa consultar o manual para tirar a dúvida da iconografia, acho que de certa forma isso é uma dependência de idioma. Acho que quando você tem um domínio do jogo e vai explicar o jogo para outra pessoa e você consegue explicar exatamente aquela iconografia porque você lembra dela por ter jogado várias vezes, ok. Acho que aí você passou a barreira da dependência. Mas vou trazer um exemplo aqui, tipo o Small World, que é um jogo que a gente gosta bastante. Ele tem várias combinações e mesmo pra gente que jogou várias vezes, volta e meia precisa consultar o manual para lembrar o que aquilo significa. Outro exemplo aqui, o Seven Wonders Duel. Ele também fala que não tem dependência nenhuma de idioma. Mas você pega, por exemplo, aquelas cartas dos deuses, nossa, tipo, não é intuitivo. Você olha aquele símbolo e fala o que isso significa. Acho que se você precisa consultar o manual para tirar uma dúvida, eu acho que devia ter, não existe, né? Devia ter um certo parâmetro ali, uma nova categoria de dependência de idioma. Isso é uma frustração minha, tá, gente? Se alguém mais compartilha com isso, quiser deixar depois nos comentários, mas é mais isso, assim, que eu tenho. E aí tem jogos que não tem jeito, né? Tipo, Twilight Struggle, por exemplo. Não dá pra jogar e se você não fala inglês, você não consegue jogar a cópia em inglês, não tem jeito. É um jogo que, mesmo que você vá usar o aplicativo, fazer a tradução, é bastante carta na mão,
então você vai ter que traduzir bastante carta ali, o jogo já é longo, né? Ele tem aquele ponto estratégico bacana do jogo, que a gente gosta bastante também, inclusive. Se você for ficar parando para traduzir a carta, aí fica inviável. Nesse momento aqui, não lembro de nenhum jogo que eu não consegui jogar, que tipo, ainda não tive acesso ao jogo por conta do idioma, mas puxar um pouquinho na cabeça acho que vai acabar vindo. Enquanto isso, se você quiser debater um pouquinho aí também, trazer o seu ponto, seu inglês é impecável. Davi, inclusive, gente, é inglês, assim, sensacional. O homem realmente... Quem dera tudo isso. Eu só tenho, ainda bem, tive a oportunidade de fazer inglês quando era mais novo, trabalho, né, numa empresa hoje que eu respondo internacionalmente, então facilita um pouco, mas não é tão impecável assim não. De qualquer forma, acho que quando traz essa questão do inglês sem dependência que você falou, Douglas, eu entendo que é porque, na teoria, a pessoa pode conseguir o manual traduzido. Então a dependência de idioma, sem dependência de idioma, é porque não vai ter dependência nas cartas, como por exemplo, a gente falou você falou do Twilight Struggle, ou outros jogos que tenham, por exemplo, o próprio Pursuit of Happiness, ele tem ali algum textinho pequeno, mínimo, mas de qualquer forma ele tem alguns textos, então já tem uma dependência pequena, ou às vezes até moderada, porque ele vai ter um efeito ou outro, e aí você não basta você conseguir um manual traduzido. Então eu entendo que essa questão de não ter dependência de idioma é devido à possibilidade de você conseguir um manual em português. Se você tiver como consultar um outro negócio que não seja o tabuleiro ou as cartas, que aí seria inviável a tradução, ele vai estar como categoria de sem dependência de idioma, mas entendo, e aí né, eu tô falando de um prisma de alguém que tem o idioma e consegue, independente se vê em inglês ou em português, consigo transitar tranquilamente com o jogo. É mais fácil nesse sentido, mas respeito aí o seu ponto de vista, porque realmente, às vezes você olha lá sem dependência de idioma, aí você vai pegar o jogo e se ele tem alguma dependência, pode gerar algum tipo de frustração ali. Acho que aqui a gente não tá trazendo que a pessoa tem que aprender, você tá no hobby de board games, tem que aprender, isso seria extremamente ridículo e elitista, não é essa a ideia da nossa discussão, e sim trazer muito mais por esse prisma do Douglas ali, de alguém que não tem o idioma e de repente se passa por alguma dificuldade, pode ser que você que tá ouvindo a gente também passe, né? Poxa, será que você já perdeu alguma mesa por não ter o inglês? Será que a gente consegue de alguma forma auxiliar nesse sentido? Se o jogo não tiver informação oculta, é viável uma pessoa traduzir, como é o caso do Small World que a gente falou. Então, se a gente tá na mesa, eu fico ali com os manuais e vou explicando as habilidades. Se o jogo tem informações ocultas, mas tem uma possibilidade, como é o caso do Vilenius, que também foi citado, você utilizar o Google Lens, né, que é o aplicativo que o Douglas falou. Então você coloca a câmera ali na frente da carta e ele vai traduzir imediatamente. Tem jogos que você fica um pouco mais tranquilo e tem jogos que isso pode prejudicar um pouquinho a experiência de quem tá jogando. Mas você ter essa paciência e você entender que, poxa vida, se eu posso dar o acesso aqui e ter um momento bacana com as pessoas, não é isso que vai barrar, né? Aí, lógico, se a pessoa se sentir constrangida ou incomodada, zero problema de pegar um outro jogo na prateleira. Agora, se for viável, ela quer conhecer aquilo e você tiver como auxiliar, acho que esse é o principal ponto. Acho que as barreiras de acesso, a gente dentro do hobby, se a gente conseguir suprir de alguma forma, e aí, lógico, o melhor dos mundos é quando os jogos chegam traduzidos. Então aí tem o papel das editoras que tá fora da nossa mão, que é trazer jogos, por exemplo, Vilenius, que eu não entendo. Lógico, deve ter N questões de acordo comercial pra ele não ter chegado aqui. Mas, gente, é um jogo que as pessoas tem uma procura aqui no Brasil, é um jogo Disney, então alto apelo, tem o Marvel, tem também o Star Wars, mas principalmente o Disney, alto apelo aqui no Brasil, é um jogo simples e não chega, né, as pessoas não têm acesso a esse jogo com facilidade aqui, infelizmente. É um baita jogo? Não, mas é um jogo divertidinho ali, que tem os personagens da Disney e acho que poderia ser uma porta de entrada também para muitas pessoas dentro do hobby, então acho que é esse o principal ponto aí do idioma. Vamos falar de mais algumas barreiras de acesso aqui. E aí, gente, assim, trazendo que a gente tem uma nossa visão aqui, né, nosso espaço de fala. Então a gente vai trazer agora 2 tópicos, sendo o primeiro deles relacionados ali a deficiências e tal, e nem eu nem o Douglas somos pessoas com deficiência. Então a gente tá falando de um prisma de alguém que não vive esse ponto, mas a gente dentro do board game a gente gostaria que fosse um pouco diferente. Então, por exemplo, daltonismo. Você tem uma série de jogos que não tem adaptação pro daltonismo, que você tem peças que se confundem, que você não tem o símbolo dos daltônicos. Então teve um jogo que a gente jogou recentemente, foi aquele... Como é que era o que você pegou, Douglas, de cartinha dos peixes lá? Sea Salt and Paper, né? Isso, eu tava tentando lembrar também, é ele mesmo. Eu acho que ele é super legal nesse ponto, devem ter outros, mas foi o primeiro jogo que eu vi que tem o símbolo internacional dos daltônicos. Eu sei que tem um custo para você utilizar aqueles símbolos, você precisa pagar ali uma licença, mas poxa vida, como seria legal se mais jogos viessem com isso, não só nas cartas, mas também nos cubos de madeira, então que tivesse um acesso ali para as pessoas daltônicas. Você tem questão às vezes de textos pequenos, então pessoas que têm alguma baixa visão ou uma questão até de idade,
idade, às vezes, que vai ficando com uma visão um pouquinho comprometida, não conseguem enxergar direito o texto, componente de difícil manuseio, muito pequenininho, e os próprios acessos a fóruns específicos. A gente falou aqui, poxa, a gente vai lá e vê um vídeo. Agora, você achar um vídeo, entrar no Ludopad, olhar YouTube, tudo isso, às vezes, quando você não é do hobby, não é fácil de você encontrar, né, Douglas? Qual a sua percepção aí desses pontos? Não, acho que você falou tudo quando você disse que a gente está trazendo através do nosso prisma, né, de quem não passa pelas dificuldades que a pessoa que tem algum tipo de limitação passa no dia a dia já, tipo, a sociedade como um todo, ela não é preparada para pessoas assim, e aí o hobby ele só reflete, né? Assim como a gente vai trazer outros aspectos aqui, que o hobby reflete as coisas que acontecem na sociedade de modo geral. Então, você trouxe o Sea Salt and Pepper, que é um ótimo exemplo. A gente pode pegar alguns outros jogos que nas cartas eles colocam iconografias diferentes, que aí a pessoa tipo, não precisa se apegar tanto à cor. Ela olha para a carta, tem aquele símbolo, tipo o Jorvik, que é um joguinho de leilão. As cartas, cada carta tem um símbolo diferente ali. Então tem o símbolo do artesão, tem o símbolo do guerreiro. Aí você associa, né? A pessoa não precisa se apegar tanto à cor da carta. Facilitam muito o acesso. Acho que a gente vai ter talvez uma ideia. O Jorvik talvez não seja o melhor exemplo, porque os meeples do leilão, eu não sei como é que... E aí, assim, falta de conhecimento mesmo, tá, gente? Eu não sei se as cores dos meeples do leilão, se elas de alguma forma confundem, porque é muito importante a questão da fila do leilão. E aí, como você tem todos os meeples iguais, às vezes, não sei, tá? De repente tô falando bobagem aqui, mas pode ser que tenha algum ponto no Jorvik que jogos que trazem adaptação específica para daltônico, carnavalesco, por exemplo, que ele tinha ali um kitzinho que você comprava adicional de dados para não ter confusão pro daltonismo. Então acho que tem jogos que tem meeples diferenciados para cada jogador, aí garante realmente que qualquer tipo de daltônico não terá problema na identificação das cores. Acho que são os melhores caminhos. Dá em tudo? Eu sei que tem um custo de produção, mas na teoria daria em tudo. Você pode pegar qualquer cubo e colocar um símbolozinho, qualquer meeple e fazer um meeple diferente. Vai agregar no custo? O Carnavalesco fez isso com um kit adicional. De repente, já que não são tão acessíveis, poderão colocar o jogo e um kit adicional para quem quiser comprar com diferenciação ali, né? Não sei também o quanto isso é viável para todos os jogos, mas ajudaria bastante nesse sentido. Você tá vendo, na falta de conhecimento e experiência, a gente acaba trazendo um exemplo que talvez não case tanto. Realmente, não lembrei dos meeples do Jorvik, eu lembrei só do símbolo das cartas. Tava olhando aqui o Flamecraft também, ele tem, os ícones são diferentes ali, né, de cada recurso, mas de certa forma também os dragõezinhos vão ter ali, tipo, as suas próprias cores. Então, às vezes você acha que uma coisa tá facilitando a adaptação, mas outros componentes do jogo acabam não adaptados às necessidades. Talvez a gente tenha um prisma melhor quando a gente tem um daltônico na mesa, um daltônico no grupo, ou uma pessoa que tem algum outro tipo de limitação, que a gente consiga entender melhor ouvindo ela, né, pelas dificuldades que ela passa, pra gente poder trazer aqui exemplos mais palpáveis. Eu acho que eu sei que tipo de daltonismo, eles não vão confundir cores específicas, então de repente o Jorvik é 100% adaptado a todos os daltonismos. Eu não faço a menor ideia. Como você falou, a gente não tem essa visão porque a gente não tem um daltônico na mesa, mas quando eu era pequeno eu jogava, né, como a gente já falou em outros episódios, eu falei que eu jogava desde pequeno, e tem um jogo que chama Ações Exame, da Bolsa de Valores, e ele tem uma questão das cores ali de cada uma das empresas e tal, e aí eu tinha um amigo nossa, a gente era amigo há muitos anos, assim, acho que quando eu ganhei esse jogo tinha uns 15 anos, talvez, 14, a gente era amigo desde os 7, 8 anos, então a gente jogava muita coisa, videogame e jogos de tabuleiro como um todo, jogos mais antigos juntos, há muitos anos, e eu nunca soube que ele era daltônico. E aí a gente tava jogando aquele jogo do exame, e aí eu fui subir a ação laranja ou vermelho, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí eu falei pra ele, sobe aí. E aí ele ficou parado me olhando assim, e eu falei, foi? Ele, ele ficou, acho que ele tinha vergonha de me falar, se eu fosse tirar sarro, aquele negócio que infelizmente a gente sabe, né, de bullying, quando moleque mais novo e tal. E aí eu fiquei esperando, e ele ficou meio assim, e aí ele falou, não, é que eu tô daltônico, não sei qual é a cor. E eu descobri naquele momento jogando com ele, então hoje, se a gente encontra, né, um daltônico na mesa, a gente vai conseguir ter uma visão que eu tive naquela época, por exemplo, de alguém que tem essa dificuldade, mas acho que só com esse tipo de situação vivenciando mesmo, a gente saber melhor, assim como essa questão de textos pequenos, componentes de difícil manuseio. Às vezes você tem uns jogos que você pega uma peça que você fala, gente, não é possível, pra mim, que eu não tenho nenhuma deficiência, nenhuma limitação, eu não consigo pegar direito, qual é o tamanho dessa peça, coisa ridícula. Eu acho que deveria ter uma preocupação maior, lógico, poxa vida, temos que reduzir o custo aqui do jogo. 3 miligramas ali de papelão a mais em cada peça, podia crescer o valor, mas não é nada absurdo. Às vezes falta um pouquinho de bom senso também. Quando você tá fazendo um jogo, eu, né, como designer amador, sei que a gente compra
para componentes padrão. Então meu jogo, ele, por exemplo, não tem uma adaptação ali para daltonismo. Eu sei que isso, infelizmente, não consegui, não pensei na época em como fazer isso, mas se um dia ele fosse lançado, eu gostaria realmente que tivesse toda uma estrutura ali diferenciada para isso. Então é um ponto que editores e produtores de jogos têm que considerar mais. A gente acaba encontrando uma falta de espaço ali para esse tipo até de debate, assim. Eu poucas vezes vi se falando sobre acessibilidade dentro do hobby, talvez algumas palestras dentro do DOF, né, ou diversão offline, mas não é uma coisa que eu vejo com frequência. Não sei se você já acompanhou algum tipo de discussão nesse sentido, Douglas. Não. Tanto que eu tô até com dificuldade de trazer mais conteúdo para discussão, porque a gente tem como base as pautas que a gente utiliza, como eu falei, né, na sociedade como um todo. A gente espera que isso a gente consiga trazer para dentro do board game também. E aí, falando um pouco ainda de barreiras, a gente fala de outras barreiras, e aí, novamente, a gente faz aqui a sinalização de que a gente está falando de um espaço de fala específico. Nós dois somos homens héteros cis, então a questão do machismo, da transfobia e outras questões que podem acontecer dentro do hobby a gente não vivencia do lado de quem sofre, e espero que não, mas de repente vencemos como alguém que de alguma forma propiciou isso. Mas tem uma série de barreiras sociais. O mundo nerd como um todo, o mundo geek como um todo, tem ali uma certa toxicidade. Então você chega ali e o hobby tem muito homem, ainda bem que isso está mudando aos poucos agora, você vê mais mulheres entrando no hobby, você vai nos eventos, você vê mais, mas há alguns anos, eu, como falei, já frequento eventos há bastante tempo, você ir só tinha homem, e aí você chega, imagina para uma mulher chegar num espaço ali com 4, 5, 6 homens, sentar numa mesa, se ela vai se sentir confortável, e aí as pessoas também não se esforçam muito para que esse conforto. A gente falou da questão de receber pessoas em casa, quer dizer, imagina você como 3, 4 homens falar para uma mulher, vai jogar lá em casa, mulher que você conheceu no evento agora. Não é uma situação também fácil, né, Douglas? O que você tem aí desse prisma, que lógico não é o nosso, mas que a gente está tentando levantar um pouquinho do debate aqui? Eu acredito que essa dificuldade, como eu disse, será um pouquinho repetitivo, mas é o reflexo da nossa sociedade como um todo. A gente vai trazer aqui exemplos de outros universos, né, dentro do universo geek, mas tipo filmes, por exemplo, a questão da objetificação, que tipo é muito presente nos quadrinhos também, tipo aqueles traços mais que salientam certas partes do corpo feminino. Então a gente vai ter debates aí acerca de politização também, tipo questões de posicionamento político, e tudo isso a gente acaba praticando um pouco, se não do preconceito, da exclusão. Quando eu falo a gente, de certa forma, mesmo policiando, né, eu acabo praticando também algo quase que enraizado, o próprio machismo. A gente às vezes tem opiniões ou tem falas que quando a gente tem esposas que também tem um posicionamento político muito parecido com o nosso, então quando elas precisam às vezes falar, pô, isso não foi legal. Eu algumas vezes na mesa com a minha esposa, de ter falado alguma coisa pra ela, tipo, mais relacionado ao jogo, assim, sabe, tipo, e talvez a gente vai trazer isso mais um pouco pra frente em outro ponto, mas de falar pra ela, faz essa jogada, ou faz tal coisa, como se eu tivesse uma visão melhor do que a dela. Parte também do que a gente cresceu ouvindo, que o homem vai ter o ponto do assertivo, essas coisas. Em outros meios que eu participo, tipo futebol, por exemplo, é um meio muito mais machista, pela impressão que eu tenho, do que o board game. Mas acontece sim, é inegável, porque realmente é um reflexo do que a sociedade vive como um todo, infelizmente, né? E a gente acaba crescendo com uma questão muito forte de videogame, jogos, beirando os 40 anos ali. A gente cresceu com homens, né, meninos, jogando videogame, isso sendo normal, e para as meninas isso era não tão simples. Ainda bem que essas coisas vêm mudando, que você vem tendo um perfil de gamers mulheres cada vez maiores, mas isso não é simples, não é uma coisa que sempre aconteceu, é uma coisa mais de agora. Então quando você realmente encontra esse tipo de barreira, parece natural, né? Parece que quando você fala, vai por esse caminho, porque você nasceu com um controlezinho de videogame na mão, então você joga há muito tempo. Eu já sentei muitas vezes pra jogar e homens e mulheres interagindo ali com uma certa condescendência, como se realmente a mulher não tivesse a mesma capacidade. Isso é muito ruim e bastante incômodo quando você tá presente, e a gente às vezes falta se posicionar mesmo também, né? Você às vezes, não vou me meter, e você tá vendo uma situação que não é legal. Aqui, como eu falo, né, sempre jogo bastante com a minha esposa, e ela é excelente e ganha muito mais do que eu, então com certeza essa questão de capacidade
diversidade não tem nada a ver com gênero, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Como eu falei, a gente tá tentando trazer um prisma aqui que não é a nossa visão. A gente vai ter um episódio especial aí de Dia dos Namorados, onde vamos gravar um turno duplo especial, que não será duplo, será quádruplo. Estarei eu, minha esposa, Douglas, a esposa dele, e a gente explora um pouquinho mais esses pontos, mas aí com a visão de alguém que realmente pode agregar verdadeiramente na discussão, porque o que a gente está fazendo aqui é falar de um espaço de fala muito específico. E aí para seguir nisso, né, não ficar também trazendo só um ponto que a gente não tem como falar exatamente de vivência específica, acho que tem outras coisas que a gente acaba encontrando dentro do board game de separação, que é coisa de criança, é coisa de nerdinho, não é uma coisa legal. E isso, não sei você, Douglas, mas eu já vivenciei bastante da pessoa olhar e falar, nossa, mas coisa boba, coisa de criança. Você tem N situações nesse sentido de achar ainda que o jogo não é uma atividade de adulto. Você já passou por isso? Já passei, inclusive comecei a filtrar um pouco mais os meios, as pessoas com quem eu convivo de certos meios, né? Tipo, de novo, futebol, por exemplo. E falar que eu jogo board game, porque ali vai ser motivo de chacota, não tem jeito. Em outros locais eu me sinto mais seguro, mais à vontade pra falar. É difícil, é chato. Ouvir isso e falar, pô, gosto tanto de board game, eu quero falar de board game o tempo todo, né? Uma coisa que faz parte da minha vida. Você provavelmente, assim como eu, em algum momento, se não sofreu, vai sofrer uma piada, uma chacota, porque as pessoas não entendem, elas não convivem com isso. Assim como a gente também às vezes pratica, tipo, eu tenho alguns amigos que têm outros hobbies. A pessoa às vezes investe muito dinheiro, por exemplo, em customização de carro. Para mim, tipo, carro é um carro, né? Eu vou entrar nele, ele vai me levar de um lugar para o outro, só isso. E para ela não, é um hobby, é um negócio que traz valor para ela, né? Um valor sentimental até também. A gente que sofre às vezes o preconceito, às vezes a gente pratica também, numa brincadeira, numa piada eu tiro uma onda ou a gente no grupo ali faz uma brincadeira com relação a isso. E a gente tem que estar preparado para ouvir também, né? Porque inúmeras vezes, tipo, é só papelão. Tipo, a pessoa nem vai acreditar que esse jogo custou esse valor, que para ela não tem valor nenhum. Então acho que parte disso também, a gente ter um pouquinho de empatia, porque a gente pratica às vezes a brincadeira, né, a zoeira com outras pessoas, a gente tem que estar um pouco preparado também para vir assim, porque inevitavelmente vai acontecer. E aí tem um ponto, a barreira também que o board game ainda enfrenta social, né? Não social apenas em termos de camadas sociais e finanças, a gente falou um pouco do preço já, e essa é uma realidade também, infelizmente não é acessível, não tem jogateca nas escolas, por exemplo, uma coisa que seria muito legal se tivesse, além da biblioteca, se tivesse ali um Dixit, se tivesse um quarto, um Onitama, jogos não complexos, Azul, Ticket to Ride, jogos que poderiam agregar uma cultura do jogo também e desenvolver uma série de habilidades para as crianças, para adolescentes, e hoje não tem, então essa falta de acesso, falta de conhecimento, mas também uma falta de divulgação muitas vezes, então quando a pessoa olha, ela não entende porque é um universo realmente muito específico e restrito. A gente vive dentro desse universo e parece comum, né? A gente normaliza o preço, a gente normaliza os termos, então a gente tá aqui às vezes falando um termo, tem alguém que tá ouvindo a gente, nem ouve, a gente procura explicar, mas nem sempre também é tudo possível, às vezes passa algum termo meio batido, então a gente normaliza termos, a gente normaliza preço, a gente normaliza o universo, a gente acha que tudo é muito comum e na verdade é algo que, sei lá, não sei o percentual de pessoas brasileiras aí que tem acesso aos jogos de tabuleiro, mas se passar de 5%, eu imagino que é muito quando eu tô falando de jogos desses do nicho, né? Não falando dos jogos de larga escala, que tem lojas aí como um banco imobiliário da vida. Então, quando a gente fala desses jogos específicos, realmente é um mundo muito restrito. Os canais, os maiores canais de board game, de YouTube ou de podcast, eles não chegam no alcance mínimo de um canal ali que fala sobre tênis, por exemplo. Então, são questões que também que a gente vivencia e que a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma bolha. Concorda, Douglas? Concordo totalmente, inclusive a gente está com umas ideias aí de uns episódios futuros, né, de trazer aspectos aí de música, filme, fazer paralelos de board game com essas coisas. São meios de divulgação, né? Você trouxe em outro episódio aí o exemplo da seleção feminina com o Dixit embaixo do braço e aumentou a procura. Eu lembro de um tempo atrás o Outback ter distribuído como uma forma de divulgação ali. As cartinhas também do Dixit menorzinhas, eu até tenho algumas aqui em casa. Isso aumenta, tipo, a curiosidade e a procura. E aí a pessoa, quando começar no hobby ali, e aí vai
começar por todas as dificuldades que a gente está comentando aqui, mas eu acho que tem espaço sim para crescimento, até porque o brasileiro, de modo geral, consome muito conteúdo geek. E o board game tem tudo a ver com o universo de fantasia, tem temáticas diversas aí, mecânicas super interessantes, além do próprio carteado, do próprio dominó tá ali presente também em algumas famílias ali. Então acho que espaço por crescimento tem, é só uma questão um pouco de divulgação para ficar mais acessível. O crescimento do board game, espero que alcance aí maior percentual da população, até para acabar um pouco desse negócio também de celular, né? A gente gosta, às vezes, quando leva um jogo para apresentar para a família, rola aquela interação familiar ali, aquele bate-papo, aquela conversa que às vezes a pessoa fica ou no celular ou na televisão, então a gente acaba se isolando do nosso próprio mundinho, e o board game consegue quebrar um pouquinho dessa Qual é o barreira nosso também. papel para apoiar nessa inclusão dos jogadores? Eu acho que a gente comentou bastante, falou aí várias formas já, porque tem uma parte que, lógico, não nos cabe, que é a editora, que são lojas, que são pessoas que efetivamente têm um ganho financeiro no hobby, da divulgação. Eu acho que isso poderia ser feito mais, acho que, sei lá, eu não imagino o custo disso e de repente estou completamente louco, mas, nossa, coloca um Dixit no Big Brother, será que isso não reverteria em venda suficiente para, de alguma forma, pagar esse custo? Eu não sei, né? E de repente nada a ver com nada, mas parece que tem espaços que a gente ainda não conseguiu encontrar. Então, realmente, eu gostaria que. E aí, lógico, tudo que a gente falou de acesso, de ter jogateca nas escolas, de ter componentes que respeitam as pessoas com deficiência, tudo isso são caminhos ali para que exista inclusão, mas tem o papel dos jogadores, né? Não adianta a gente só atribuir também tudo para outro lado, acho que tem o papel dos jogadores, que é esse ponto do respeito, de você realmente transformar os espaços de jogo em espaços acolhedores para as pessoas novas. Parece que tem gente que gosta de um clubinho, né? Um clubinho exclusivo, eles não querem que o hobby cresça. Ah, não, nossa, eu sou do board game, eu sou especial, eu gasto R$600 num papelão e a outra pessoa não consegue compreender essa magnitude. E eu já vi, assim, pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu acho tão ridículo e é tão contraprodutivo exatamente com o hobby que você está, porque eu gostaria que os jogos fossem mais baratos. O jogo sendo feito em larga escala, em vez de 1.000 cópias, se tivessem 10.000, o jogo seria mais barato. Se tivesse mais gente falando sobre o assunto, era mais fácil de conseguir gente para jogar para todas as pessoas, era mais gente falando sobre isso, é mais gente para eu poder conhecer, mais possibilidade de conversar com gente legal que não tem, de repente, essas mesmas bagagens de jogo que eu tenho para poder bater um papo. Então, assim, essa mentalidade tão tacanha, tão ridícula, eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar, e a gente nesse podcast vamos, na medida do possível, tentar fazer isso também. Então, um pouco do que a gente está tentando fazer, né, pro nosso papel aqui na Apoiar na Inclusão, é tentar debater um pouco esses temas também. Perfeito sua colocação. Agradecer mais uma vez aí o pessoal do Quintal e outras organizações aí que montam eventos, que tentam divulgar a palavra do board game. O papel nosso também tem, às vezes, a paciência de explicar um jogo, entender que nem todo jogo é para todo público, não dá para levar um jogo médio, pesado, para apresentar para uma pessoa. Às vezes você tá jogando jogos mais pesados, mas a pessoa não tá ali no mesmo mundo ainda que o seu, então você vai acabar assustando a pessoa, né? Ter um primeiro contato com um jogo um pouquinho mais pesadinho ali. Tentar espalhar a palavra aí com paciência. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui que é legal, a gente vai fazer agora, né? Camisetas, tem algumas estamparias aí que fazem umas camisetas tipo, eu jogo board games, a gente tem umas lojas aqui, né, que vendem camisetas personalizadas relacionadas a board game. Eu lembro de um exemplo que você ter levado seu notebook pro rapaz arrumar, e você tava indo pro evento, eu não lembro agora, conta a história pra gente Eu tava aí. jogar na sua casa, e aí eu fui levar um notebook pra arrumar, e eu tava com o Hit na mochila. Aí quando eu abri a mochila pra tirar o notebook, ele viu o Hit, ele falou, que jogo é esse? Aí eu falei, um Hit, jogo de corrida e tal. Ele falou, eu jogo algumas coisas também. Não era uma pessoa que tava fora do hobby, não foi uma possibilidade de inclusão, joguei no hobby, mas foi uma possibilidade de conexão ali, completamente aleatória. Ele falou, poxa, meu irmão joga e tal. E, inclusive, o irmão dele veio na minha casa faz 2 semanas aí pra gente jogar o Clãs da Caledônia. Então, esses encontros aleatórios que a gente tem, que poderiam ser muito mais frequentes se o hobby fosse maior, né? Então, realmente, às vezes a gente nem sabe que tem alguém que joga board game. Quando eu vou jogar em algum local, eu procuro colocar a caixa embaixo do braço, assim, tipo aqui no prédio ou outros locais, com a esperança de que alguém olhe e fale, caraca, um jogo de tabuleiro, pra meio que, de repente, ver se outras pessoas também conhecem. Mas não é um levar, né? Na verdade, é só uma forma de encontrar as pessoas que gostam do hobby.
E vamos pro nosso último bloco, que é o bloco Ai que saco, tem pessoas no hobby, porque é um hobby social, né, gente? A gente tá falando de pessoas, mas que tenha um jogo solo, que tenha como se jogar na sua casa, no computador. No fim das contas, é um hobby muito mais social do que não social. Então a gente tem esse ponto de pessoas, de seres humanos, com os seus defeitos e as suas qualidades. A gente separou aqui alguns blocos, a gente começar falando de algumas dificuldades, que são aquelas pessoas que ligam demais, então que dão uma importância excessiva ali para o momento da partida. Então o alpha player, que é aquela pessoa que fica tentando conduzir o jogo, principalmente no cooperativo, mas às vezes acontece até no competitivo, que ela fica, vai por aqui, vai por ali, ela não deixa você fazer suas escolhas. A pessoa que é competitiva é o extremo, então se irrita, quer brigar com as pessoas, sai da mesa, dá o Raging Kit, que é aquela situação da pessoa levantar e sair da mesa no meio da partida, com um negócio super chato. O Kingmaker, que é o que vai favorecer ali, então, eu não tenho mais chance de ganhar, então eu vou forçar para que o fulano ganhe. Ou às vezes ela até tem chance de ganhar, mas ela fica contribuindo para que outra pessoa ganhe, então ela faz ali, o fazedor de reis é a pessoa que faz com que outra pessoa ganhe, e o vingativo, que às vezes é o Kingmaker que tá fazendo por vingança, mas às vezes é pior do que isso, a pessoa arrasta de uma partida para outra, você me ferrou nessa partida, na próxima partida também vou te pegar, e aí fica assim, ela esquece o objetivo do jogo só pra ficar incomodando ali uma outra pessoa por alguma picuinha, alguma coisa, e não que, lógico, a gente às vezes não fica irritado, né, Douglas? A gente já brigou aí em mesa por situações de jogo, acontece, ter alguma discussão, mas essas são aquelas características de pessoas que levam o hobby para um caminho que não é, né, que não é da diversão, que não é o caminho da relação saudável, da amizade, que realmente ultrapassam ali o que é necessário para uma partida de board game, que no final das contas é um hobby, assim, é uma das coisas que para minha vida é a coisa mais importante das menos importantes. Tinha uma frase de algum jornalista esportivo que falava, né, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. No meu caso é o board game, é a coisa mais importante das menos importantes, mas ainda é menos importante, não é uma questão de vida ou morte, não coisas que a gente tem que levar para o bem, né, tem que levar para nossa cabeça ficar boa e não para ficar se irritando numa mesa. Fala sério, né, Douglas? Não, com certeza, e assim, vou dar um toque aí para quem tá escutando, mas você às vezes tá com dificuldade, você consegue marcar mesas, as pessoas jogam com você e depois você não consegue repetir as mesas, começa a pensar um pouquinho no seu comportamento na mesa. Tem coisas que precisam ser ditas. É um hobby social. O comportamento na mesa é uma das coisas mais importantes, assim, é o que vai levar a partida a terminar e você emendar outra partida ou sair dali e marcar alguma coisa, tipo, de comer alguma coisa junto, de fazer alguma coisa junto, tipo, você sente interesse naquela pessoa, né, em estar com aquela pessoa. E quando a pessoa tem um comportamento nocivo na mesa, você já não quer mais que aquela pessoa faça parte nem da sua mesa, nem do seu convívio social. Provavelmente você tá sendo uma pessoa chata, tá bom? Já dei o toque pra você aí. Realidades que temos que lidar. E é isso, não necessariamente, de repente você tá ouvindo isso e você fala, poxa, eu não consigo um grupo, eu sou chato. Não. Às vezes tava numa mesa e jogava e tem dificuldade de fazer amigos, faz parte. Mas às vezes é isso, assim, o competitivo ao extremo ele pode aparecer de várias formas. Aquela pessoa que rouba, né, que lá, vou esconder uma cartinha aqui, vou fazer... Gente, é só um jogo, se você ganhar, se você perder, não vai mudar nada na sua vida. Então, você roubar numa partida, nossa, eu acho uma das coisas tão ridículas, assim, putz, eu vou esconder, vou aumentar minha pontuação aqui. Tem gente que faz isso porque é competitivo demais, ou que fica pensando na jogada perfeita. Então tem várias possibilidades dessa competição ao extremo que vão acabar prejudicando. E aí tem o oposto, tem aqueles que são os que ligam de menos, né? A gente falou que se ligam demais, mas a pessoa liga de menos. Ela é desconectada da partida, ela fica ali no celular, ela demora às vezes, mas não é igual o competitivo demais que demora porque quer fazer jogada perfeita. Ela demora porque ela tá desligada, porque ela fica batendo papo com os outros. Ela é competitiva de menos, então, assim, tanto faz se ela ganha ou se perde, mas com isso ela acaba às vezes até prejudicando a mesa, porque ela faz jogadas que são impensadas e que ajuda um, prejudica o outro. Então, também tem esse lado dos que ligam de menos, né, Douglas? Sim, eu vou dizer uma frase aqui que algumas pessoas vão responder automaticamente, né? Quando a pessoa pergunta assim, de quem é a vez agora? Geralmente de quem, geralmente é de quem pergunta. Mas eu acho que aí a questão, principalmente uma coisa que me incomoda, assim, é o celular. Acho que se torna até uma certa falta de respeito com quem se dedicou ali a explicar o jogo. Tá todo mundo ali envolvido com a experiência e a pessoa tá, tipo, totalmente desligada. Acho que parte disso também é o celular, como ele tem absorvido o tempo das pessoas, né? A gente comentou entre a gente mesmo como é difícil, por exemplo, hoje ir no cinema.
porque as pessoas estão usando o celular dentro do cinema, as pessoas usam o celular dirigindo, então parece que tudo é urgente e você não consegue aproveitar nenhum momento ali. O board game acaba sofrendo com isso também, porque a pessoa está na mesa, ela está preocupada com outras coisas, às vezes, né, nem é uma questão de não estar envolvida no jogo, mas é estar tão preocupada com outras questões ali da vida dela, que ela não consegue desligar. E ela fica no celular ali, mas isso eu confesso que me incomoda. Às vezes precisa chamar a atenção ainda, fala, pô, né, dá uma segurada aí, vamos prestar atenção no jogo. Infelizmente acontece também. Competitivo de menos, eu acho que eu nunca me lembro de ter jogado com ninguém assim, inclusive, né? O nosso grupo, principalmente, é um grupo que não tem, tá, gente? Falar que não tem segundo lugar, inclusive. No nosso grupo só tem o vencedor. Tipo, atrás todo mundo perdeu. É isso. E aí, mas a gente também não é aquela coisa absurda, né? Como você disse, é muito chato. Tem alguém que rouba, ludibriar as regras ali de alguma maneira. Isso não acontece, a gente tem uma competição saudável e por essas e outras questões, a gente conseguiu fazer o nosso grupo de amizade ali, né? Principalmente respeitar ali aquele momento da gente, se for possível, respeitar o momento, respeitar as pessoas que estão na mesa. Talvez tá todo mundo ali tentando curtir o breve momento que ela tem para colocar o jogo na mesa e você acaba atrapalhando aquele momento e torna uma experiência desagradável para todo mundo. A gente sabe, a gente já falou, né? A vida de adulto acontece. Tem dia que você vai precisar ficar jogando celular por N questões, porque, sei lá, tem namorado, namorada, marido, esposa, companheiro, companheira que tá com uma questão ou tá com ciúme, sei lá, não acho que isso é muito legal também, mas cada relacionamento é um relacionamento, então a pessoa vai ficar mandando mensagem naquele dia, ou se tem uma questão no trabalho, ou qualquer outro ponto, e você avisa, gente, desculpa, hoje eu vou precisar ficar um pouquinho mais conectado aqui no celular. Às vezes a partida tá se arrastando um pouquinho e tá gerando ali um tempo de espera muito longo, as pessoas também se distraem com o celular, não é legal, mas às vezes é melhor também ficar atrapalhando a jogada dos outros. Acho que tem situações e situações, mas de forma geral é um momento para você se conectar com as pessoas que estão ali naquela mesa, então realmente essa questão do celular também me incomoda bastante. Acho que são poucos os momentos na vida atual que a gente consegue se desconectar aí das mídias e tal, e aí de repente a pessoa fica o tempo inteiro no celular, fica em rede social enquanto você tá jogando, é um negócio bastante incômodo. E aí tem um outro ponto aqui que a gente separou, além das pessoas que ligam de mais e de menos, que é algo específico, são os casais, né? A gente sabe que jogar, e aí casal, pode ser casal homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não tem nada nesse sentido, ou mesmo não casal romântico. Quando a gente fala de casal, são aquelas pessoas ou que elas só se protegem, ou que elas só se atacam, então um fica protegendo o outro e aí gera prejuízo para outros jogadores, ou parece que só tem essas duas pessoas na mesa, elas ficam se atacando e esquecem que tem outras pessoas que também estão buscando a diversão ali naquela partida. Negócio bastante chato, né, Douglas? Bastante chato, e às vezes você não sabe como reagir, porque é difícil você falar e a pessoa às vezes ficar ofendida, ou porque ela acha que você tá dando pitaco na estratégia dela, ou porque ela acha que você tá dando pitaco na vida dela, né? Então eu passei por essa situação 2 vezes só, dei essa sorte também de não jogar com casais que ficavam com essas questões na mesa, de se atacar demais, ou competir um contra o outro ali, e eu de verdade não soube como reagir, só terminou a partida, você tenta fazer uma piadinha ou outra ali pra deixar o clima mais descontraído, mas você vê que a situação tá desconfortável, ou pelo menos ficou desconfortável pra mim, e eu não soube como reagir. Eu tive experiências de casal, como eu falei, pode ser romântico ou não, de duas pessoas que ficavam só, assim, meio que largaram o jogo e ficaram naquele mundinho delas, uma atacando a outra em jogo de combate. Isso é bem chato, porque às vezes isso facilita para outro jogador, que de repente fica mais fácil conquistar, porque tá aquela briguinha ali sem fim de cunho pessoal ali, ou porque é divertido, meu amiguinho, minha amiguinha, vou ficar só atacando aqui, é um negócio que prejudica, ou porque alguma coisa que a gente falou do vingativo lá atrás, né, que ficou um negócio meio focado ali. E também já vi casais se protegendo, né, e também é uma coisa que às vezes atrapalha um pouquinho. O Jonathan, que grava com a gente, ele gosta de brincar que eu e o Douglas somos um casal que se protege, porque a gente joga bastante, às vezes numa parceria política nos jogos, mas a gente se ataca. Isso é mentira do Jonathan, mas ele fala isso, que a gente é um casal que se protege. Mas isso não é verdade não, né, Douglas? A gente simplesmente entende o benefício político de você ter uma parceria dentro da mesa, e isso faz parte. Jogos políticos, às vezes você vai criar ali um aliado, depois você muda de aliado, aí você muda de aliado, você não vai atacar todo mundo o tempo inteiro. Mas esse negócio de, não vou atacar porque é o meu marido, porque é minha mulher, porque é meu amigo querido aqui, é um negócio que não cabe. Assim como tem gente que, se atacar vai dormir no sofá, né? Tipo, coisa, gente, é um jogo. Se a pessoa não consegue entender que aquele momento
é um jogo, é uma diversão, que não faz parte ali, se eu ataquei, né, sei lá, se eu bloqueei alguém no jogo, quer dizer que eu não gosto dela, essa pessoa realmente não tá no hobby certo, né? É importante entender que aquilo ali é um momento específico dentro de um contexto que não é um contexto de ataque pessoal direto, concorda? Concordo, como tá gravando, né, vou ter que concordar com você, a gente não fica se defendendo, tá, gente? Só porque tá gravando. Em off a gente tem uma conversa diferente. Parte é você entender também que tipos de jogos você gosta. Tem jogo que não vai ser pra você. Se você não gosta de ataque, tipo Root, por exemplo, não jogue Root, porque você vai ter uma experiência ruim. Não tem jeito, não dá pra jogar o jogo sem atacar e ser atacado. E o hobby tá aí com outras diversas opções que não tem ataque, que não tem bloqueio. O que às vezes acontece é a pessoa ficar dando pitaco na estratégia do outro. Eu mesmo, né, disse que às vezes faço isso, falar pra minha esposa, não, ó, pega aquela peça ali, que, né? E falar, pô, não devia ter feito, né? Mas, enfim. Mas comportamentos na mesa que vão deixar a experiência melhor ou pior, vão muito da gente, assim, conforme a gente vai evoluindo, tanto como pessoa, como jogador, né? A gente vai conseguindo melhorar esses aspectos aí. Como que a gente equilibra os diferentes perfis, assim, direcionando a diversão mesmo, né? Lógico, não falando do extremo ali do cara que rouba, mas a gente foi falando aqui também meio que cagando regra, né? Não é lógico, não é o supra-sumo do legal na mesa. O nosso grupo se encontrou com pessoas que gostam de jogar juntas, de repente se a gente for jogar com outras pessoas, elas vão achar um saco jogar com a gente, e tá tudo bem, cada grupo tem a sua dinâmica, mas como que a gente consegue equilibrar esses perfis, às vezes, diferentes ali de desejos e de vontades pra jogar, Douglas? Cara, eu acho que é um pouco da empatia, né? Você entender que se você tá num grupo novo, às vezes alguns comportamentos que você tem no seu grupo atual, né? Eu, por exemplo, trouxe aqui que na explicação eu gosto de fazer uma piadinha, gosto de fazer alguma coisa. Num grupo novo eu vou ter que controlar um pouco isso, porque talvez a pessoa não vai gostar, eu não conheço a pessoa a ponto de fazer determinados comentários. Pratica algumas coisas que faltou algum amigo seu falar. Se você, inclusive, tá me ouvindo, tem algum amigo, é amigo mesmo, aquela pessoa que tá sempre com você e tem esse tipo de comportamento, dá um toque, às vezes fala, pô, num jogo ou outro você faz isso, você às vezes é competitivo demais, o alpha player, a pessoa às vezes não percebe que tá fazendo isso, tá atrapalhando a diversão dos outros também. Pra mim, o principal ponto é o que eu já falei, que é a diversão. Se você leva isso como uma diversão e entende que a diversão não é só pra você, você vai ter um comportamento que com certeza será mais adequado, porque eu quero me divertir, mas eu também quero que o outro se divirta. Então, eu não vou pensar, poxa, eu preciso ganhar a qualquer custo, ou não importa quem tá comigo, porque o que é importante é o que tá no meu celular e a minha jogada depois. É entender que quando a gente tá num hobby social, você olha pra sua diversão e pra diversão dos demais. E se você tiver esse pensamento, eu entendo que coisas vão acontecer, lógico, a gente erra naturalmente, mas vai pelo menos reduzir um pouquinho a possibilidade de você fazer alguma coisa que seja incômoda aí para as demais pessoas na mesa. Os 7 blocos, a gente falou 6, mas cadê o 7º bloco? A gente tá fechando aqui. O 7º bloco é você contar qual a dificuldade que você enfrentou no hobby e como que você superou. Então a gente queria ter esse bate-papo aí com vocês, via Ludopédia, via Instagram, via comentários do Spotify, YouTube Music. Então comenta com a gente, procura aí trazer um pouquinho dessas suas dificuldades, como é que você enfrentou, se não enfrentou, o que você tá procurando fazer para enfrentar. Então o nosso último bloco, na verdade, é um bloco com quem nos ouve. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A ideia aqui não era, como eu falei, trazer uma verdade absoluta, e sim levantar o que a gente entende como os principais BOs aí do hobby e qual a nossa percepção para ajudar quem está ouvindo a superar eles. Não, é isso mesmo, vai ser legal ouvir todo mundo também. Como eu disse aqui algumas vezes, eu dei muita sorte de não ter esbarrado em algumas barreiras que são comuns e outras a gente enfrenta, e é isso, faz parte do hobby, acho que faz parte da vida também. O importante é se divertir, pessoal, é um hobby. E apesar dessas dificuldades que a gente falou aqui, se você de repente não é do hobby, caiu de paraquedas, falou, nossa gente, eu quero entrar nisso, quero, é muito legal, jogar board game compensa, é muito bom, é muito divertido. Isso daqui é só uma partezinha pequena dentro do todo, assim, faz com que a gente esteja aqui num sábado à tarde falando sobre isso, além de ter jogado ontem à noite, ganhei, toma essa, Douglas competitiva aqui, ó, ganhei no Root, jogamos ontem, joguei na quinta, estamos falando sobre isso agora, daqui a pouquinho a gente desliga e vai jogar de novo, porque é isso, o board game é vida. Você não foi o único que ganhou ontem, também agradeço a todo mundo que ouviu a gente aí e valeu demais. Valeu!